Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Charlescast e hoje eu tenho aqui a ilustre presença do Fábio Cordeiro, o Fábio que é aí presidente da Onda Autismo, a gente tem trabalhado junto aí, né, nos últimos tempos, conheço ele já há um tempo e trouxe aqui, hoje tenho a honra, né, de ter ele aqui, veio lá de Curitiba para gravar o podcast aqui em Blumenau comigo. Fábio, muito obrigada pela tua presença, queria pedir para tu se apresentar aí pra galera. Olá pessoal, obrigado Charles, eu que agradeço estar aqui, uma honra, né, estar conhecendo você pessoalmente, finalmente. A gente já trabalha junto aí há algum tempo, né, bem intensamente, diga-se de passagem, né. Todo dia. Todo dia, em várias horas, não tem horário para isso. E eu sou Fábio Cordeiro, então, como a Charles disse, sou presidente da organização Neurodiverso pelos Direitos dos Autistas, né. Nós somos hoje a maior organização aí em âmbito nacional que trabalha aí pelos direitos dos autistas, nas questões de educação, social, saúde e tudo mais. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho bacana aí já, vai fazer um ano, olha só, de organização. Né? Agora nesse mês de junho, na verdade, está fazendo um ano. E a gente vem trazendo aí para todo mundo conscientização, informação, né? E além de projetos que auxiliam toda a comunidade a entender um pouco mais do autismo e também a comunidade do autismo a poder se representar e protagonizar seu papel aí, aparecendo na sociedade de fato, né? Eu também comecei trabalhando aí nessa parte do ativismo no Instagram, né? Tinha um perfil que chamava @aspsincero, depois agora mudou para @altsincero, né? Depois a Charles vai colocar aí para vocês verem. Onde eu trato de forma de memes, né? Eu trago muita informação, uso de humor para fazer isso, para levar essa informação também além da nossa comunidade do autismo, porque a gente vai fazer chegar a essa inclusão de fato quando todo mundo conhecer um pouquinho, pelo menos, do autismo. Ninguém vai saber tudo, mas tem que conhecer pelo menos um pouquinho, né? Fora isso, também eu escrevo, né? Já escrevi um livro de poemas aí, já estou escrevendo outro. Sou palestrante também, a gente tem projetos onde eu mesmo palestro aí nas empresas, nas escolas, né? E estamos aí trabalhando em todos os sentidos, sou servidor público federal também, há mais de 20 anos, trabalho na área de saúde, então a gente vai unindo todo esse conhecimento, todas as informações com o pessoal aí que está junto conosco aí, que nem a Charles, para levar a informação para todo mundo e para a gente poder chegar nessa sociedade inclusiva que a gente tanto espera, que aceita toda essa diversidade, né? E querendo ou não também, o autismo ele é uma realidade de muitas famílias brasileiras, né? Então, assim, não é um assunto, às vezes a galera, né, não fala tanto sobre, né? Não chega, às vezes, na nossa bolha, assim. E é um assunto que tem que ser falado, tem que ser desmistificado. Então, por isso eu tô trazendo aqui esse tema pro meu podcast. O Fábio também tem um podcast dele, tá? Quem quiser ouvir aí é o OndaCast. Eu vou estar deixando os links todos aqui na descrição do episódio. O site da Onda Autismo, pra quem quiser depois conhecer os projetos que a gente vai estar falando aqui. E então, Fábio, vamos lá, né? Eu acho que é legal a gente começar pelo menos contar aí pra galera um contexto histórico, né, do autismo, assim, uma rápida linha do tempo, assim, né? Não tantos detalhes, mas, né? Sim, então... Da onde que surgiu, assim, né? O autismo, a gente fala, sempre existiram pessoas autistas na história, né? Uhum. Mas não se sabia, né? Eram tidos como as pessoas diferentes, esquisitas, ficavam muitas vezes trancafiados em hospícios, né? Em hospitais, então não conviviam na sociedade. A partir da década de 1940, mais ou menos, começou-se a estudar o autismo como condição mesmo, né? Na época encarado muito mais como uma doença, mas mesmo assim começou a estudar alguns pacientes, né? O Dr. Léo Kanner começou a fazer o estudo com alguns pacientes, teve o paciente zero. Ali quase que concomitantemente o Hans Asperger, né, que é uma figura aí polêmica na história por ter colaborado com o nazismo, mas também fez esse estudo da época que era chamado, o que foi chamado depois de síndrome de Asperger, né, que hoje tudo está englobado dentro do transtorno do espectro autista, e assim foi se desenvolvendo os estudos, evoluindo conforme a história. A gente tem muito a entender ainda sobre o autismo, então você pega desde 1940 até hoje, o grande boom, vou dizer assim, do conhecimento científico, a questão de que o autismo é genético. Hoje em dia a gente já pode afirmar com bastante clareza e firmeza que o autismo vem de ordem genética, de 97% a 99% dos casos, mas foi um caminho árduo, longo e que ainda... mesmo dentro da comunidade científica ainda há muito desconhecimento, dentro dos profissionais de saúde ainda há muito desconhecimento. Então, por isso essa nossa luta de informação, de falar sobre isso mesmo.
E o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exatamente. Poder chegar nesse hoje, onde as pessoas estão entendendo que o autismo nem sempre é aquilo que elas achavam que era, aquele estereótipo que elas achavam que era. Não é né? dentro de uma caixa, tipo, né? Vai ser esse comportamento, vai ser assim, assim, assado e pronto. Isso aqui é autismo. Não, são várias vivências, né? Inclusive, com isso vem o rolê, né, do que a gente chama, né? Que seriam graus de autismo, né? Isso. Acho que é legal também aí como é que funcionam os graus aí. Então, todas as pessoas autistas, pouca coisa a gente pode generalizar no autismo, né? Mas os sinais do autismo a gente pode, que são a dificuldade de comunicação social, a dificuldade de interação social e os comportamentos repetitivos e interesses restritos. As pessoas autistas vão apresentar, todas. Mas aí, como você bem disse, como cada um vai apresentar isso, vai depender de tudo isso, do contexto social, de como a pessoa se apresenta na sociedade, das terapias que ela teve acesso. Então tem muita coisa que vai influenciar. E a partir daí, cada pessoa vai ter um nível de suporte, que daí a gente fala dos graus de autismo, né? Há uma confusão ainda na sociedade, onde pensa que existe... Na verdade, graus de autismo não existe. O que existe é grau de suporte, é o nível de suporte. O quanto de assistência que aquela pessoa vai precisar, né? Aquela pessoa vai precisar para ser mais ou menos autônoma, quanto que ela vai precisar de ajuda. Então, você veja que não existe um mais autista e um menos autista. Todas as pessoas que estão dentro do espectro do autismo são autistas iguais, mas algumas vão precisar de mais suporte do que as outras. E isso, durante a vida, inclusive, pode mudar. Então, a pessoa que precisa de muito suporte, com o apoio correto, ela pode precisar de menos suporte e nem por isso ela vai ser menos autista. Então, não existe grau de autismo, existe nível de suporte dentro do autismo. Essa é a primeira coisa bacana a gente até porque os próprios termos, porque os termos ainda que falam, né, leve, moderado, severo, às vezes isso dá a entender, porque fica esses termos, né, que às vezes a gente vê por aí, dá a entender que é algo que tipo, né, vai crescendo, né? Isso, assim. Você fala assim, fulano tem autismo leve, né, ou é um autista leve. Na verdade, esse termo, ele não existe em nenhum manual diagnóstico, não é um termo técnico, acabou se popularizando esses termos, talvez para facilitar a compreensão, mas nos manuais diagnósticos ele traz nível 1, 2 e 3. E é isso, não são números, especifica. né? São números, só para dizer que você precisa de menos suporte, um suporte mais substancial ou muito suporte. Né? E a intenção é que a pessoa precise cada vez menos de suporte. Ou que a pessoa que precisa de muito suporte, que ela tenha todo esse suporte. Mas agora, quanto a ser mais ou menos autista, isso não existe. Exatamente. E esse suporte, assim, ele vem através do quê, né? Que a gente acha que existem, né? Tem as terapias, né? Como é que funciona isso? Quais são os tipos de suporte que o autista ele pode acabar precisando? Isso também é uma coisa bem bacana a gente falar, porque a gente fica batendo a tecla que hoje em dia os ativistas, né? O pensamento mais moderno, a gente sempre bate naquela tecla de que o autismo não é uma doença, e de fato não é. O autismo é uma condição de existência, como várias outras condições, aí é uma deficiência também. Não tem problema falar que é uma deficiência, essa palavra tem um peso na sociedade, ainda parece só tem que medo fala de perguntar, isso, se falar que é uma pessoa com deficiência parece que é uma coisa pesada, mas não tem nada de mal também ser uma pessoa com deficiência, não é demérito pra ninguém, não é ser menos do que ninguém, mas não é por isso que não precisa de tratamento, que não precisa de acompanhamento. Aliás, esse pensamento moderno, ele traz justamente isso, você não nega as dificuldades, não é porque você não é uma doença que você não merece. Qualquer pessoa, sendo autista ou não, que tem alguma dificuldade na vida, ela merece acompanhamento, tratamento. Até porque né? ela tá tendo essa dificuldade muito pelo meio, né, da sociedade, Exatamente. né? Tipo, não é, a pessoa, ela não é, né, deficiente, né? O sistema que nós estamos não tá, né, pronto pra receber, né, essa pessoa. O conceito moderno de deficiência, e por isso a gente fala pessoa com deficiência, o conceito moderno é exatamente isso. A deficiência não está na pessoa, a deficiência se dá na interação da pessoa com a sociedade e com o meio. E no autismo é a mesma coisa, tem dificuldades inerentes ao transtorno do espectro autista, óbvio que tem. A pessoa recebe ajuda, as terapias comportamentais, medicamentos quando precisa para condições que existam aí juntamente com o autismo ou comorbidades, porque não existe remédio para autismo, mas a deficiência não é a pessoa que é deficiente, como você disse. É quando a pessoa vai interagir com o meio e aquele meio não está preparado para receber ela, isso envolve questão de atitude, né? Quando as outras pessoas não estão preparadas para receber qualquer pessoa. A questão arquitetônica mesmo, quando você vai em algum local e aquele local não está preparado para receber a pessoa. Porque a gente, na sociedade, a gente foi ensinado, é uma coisa estrutural, a pensar que a sociedade não tem obrigação de receber todo mundo. E tem, né? Parece que porque a pessoa é diferente, porque ela tem uma dificuldade, que ela não merece estar em algum lugar. E as pessoas merecem estar onde elas quiserem. Com o autista não é diferente, ou com qualquer pessoa não é diferente. Então, se ela precisa de alguma adaptação, é dever social, sim. Tanto enquanto governamental, né? Isso, tanto enquanto cidadãos,
quanto o governo. Você tem que receber a pessoa da maneira que ela merece ser recebida e que ela precisa ser recebida, né? Então isso, aí que está a deficiência. Então a pessoa com deficiência, porque o meio ainda não consegue receber ela da maneira que deveria. E aí existem as barreiras. E as barreiras é que são a deficiência, né? Então esse é legal de falar. Esse é um conceito social de deficiência e que conversa muito com esse conceito social do autismo. Por isso que eu comecei falando que o autismo não é uma doença, é uma condição. O autismo pode deixar alguém doente? Pode. Falando numa questão mais complexa. Pensa você que tem várias dificuldades e você não tem nenhuma dessas demandas atendidas, aí qualquer pessoa vai ficar doente. Sim, você vai autista. piorando, né, a situação, então isso causa uma doença, mas de novo, por falta de acessibilidade, por falta do poder público agir, por falta de a gente ter condições no Brasil para ter um diagnóstico, já começa por aí. A pessoa passa a vida inteira sem ter um diagnóstico às vezes, e não é por isso que ela não é autista, como a gente bem disse, o autismo tá lá. Ele sempre existiu, né, na verdade, né? Depois que começaram a estudar, né, daí que veio, né, todo o conhecimento. E com isso, na verdade, a gente também já teve, né, nos últimos anos, várias conquistas, né, em relação a direitos, né? Quais são aí as leis que a gente já tem hoje no cenário nacional? Então, a gente teve grandes ganhos. Tem o Estatuto da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, né, que ela já traz os direitos específicos para a pessoa no espectro. Depois eu vou colocar o número aí, que agora não me recordo aqui o número da lei, mas inclusive essa lei, ela traz que a pessoa autista, é isso que a gente está falando, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, então, e ela tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa com qualquer outra deficiência. Ela não é mais ou menos deficiência por ela ser uma deficiência invisível, né, Isso, a deficiência invisível às vezes dificulta, aí mais uma vez, da sociedade enxergar aonde que estão essas barreiras. Apesar da pessoa que vive no espectro, a família, ela sabe bem onde estão as barreiras. Às vezes a sociedade não enxerga muito bem. Sim. Mas ela tem os direitos mesmo assim. Então, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, às vezes, para não incorrer num ato de discriminação e de preconceito. E muitas vezes porque não sabe mesmo, né? Não tem problema não saber. O problema é julgar sem saber, né? Quando você acha... Mas por exemplo, aí você tá lá, né? Porque, deficiência invisível. Você vai lá, né? Daí no mercado, você estaciona lá, né, na vaga da pessoa, do PCD. Aí, beleza, aí vão ficar te olhando torto. Ou você vai lá no mercado, já aconteceu de você ir no caixa, por exemplo, ou você com seus filhos e alguém te abordar assim? Acontece muito, então. É o que eu falo, as pessoas julgam sem saber, às vezes, e não tem problema perguntar também, né? Sim. Mas acontece muito. Você pensa assim, por que ele tem direito de numa fila prioritária? Por que tem direito de parar naquela vaga? Então, tudo quando foi colocado a lei, é muito bem pensado, tem um motivo e tem um estudo. Se a pessoa quiser saber por quê, é fácil. Por exemplo, uma fila prioritária. As pessoas autistas, elas têm uma dificuldade com a previsibilidade, às vezes tem uma dificuldade com o ambiente, a luz barulhos, do local, né? Barulho, exatamente. Isso são as barreiras que nós estávamos falando agora há pouco. Então isso faz parte da deficiência no autismo. Não é porque... Né, é diferente de você falar assim, ninguém gosta. Você gosta de ficar na fila, Charles? Ninguém gosta de ficar em fila, né? Exatamente. Mas vai muito além do não gostar. Quando você fala assim, eu também não. Uma coisa é não gostar, outra coisa é você não suportar estar naquele momento ali, Você pode falar assim, pensar assim, eu também não gosto de ficar na fila, por que ele tem o direito? Porque que frescura. Vai além de não gostar. É algo que pode impedir com que você esteja naquele ambiente. E quando tem a barreira que impede, você tem o direito de estar no ambiente, aí está a questão da acessibilidade. Você tem o direito de ter aquele benefício da lei para você poder ter o direito de estar onde você quiser, como qualquer pessoa, né? Então, existem todos, eu posso explicar que Claro, direito, às vezes as pessoas não enxergam. É legal, você faz uma analogia bem legal com a cadeira de rodas, né? Porque o cadeirante, por exemplo, a gente enxerga ali, né? O cara tá ali, né? Ele tá na cadeira de rodas, não consegue levantar e andar, né? Não consegue. Você não acha assim, né? Você lembrou bem, se um cadeirante chega num local que tem uma escada, não tem elevador, não tem uma rampa, você não vai falar, nossa, que falta de vontade dele, por que ele não sobe a escada, né? Levanta e vai, cara. Mas pra pessoa autista você fala assim, mas eu também não gosto de fila e tem que ficar na fila, que falta de vontade. Não é falta de vontade, isso faz parte da condição. E ainda assim, eu sempre falo do cadeirante, eu tenho um amigo cadeirante, ele falou, daqui a pouco vamos pensar que você tem algo contra os cadeirantes, né? E não, eles também sofrem, por incrível que pareça, né? Eles sofrem o preconceito igual, não é porque tá vendo também, só dificulta um pouco mais de ser invisível. Mas as pessoas geralmente discriminam até o cadeirante, quando ele chega lá, fala assim, por que ele não pede pra alguém ir pra ele, né? Isso é preconceito, é capacitismo. Sim, quando você acha... porque ele é cadeirante, ele tem que ficar isolado da sociedade. Isso, que você não pode ir onde você quiser. Qualquer pessoa, repetindo, ela pode e merece estar onde ela quiser estar. Como qualquer um que está assistindo a gente aqui, que está ouvindo a gente, né?
Sim. E assim, como é que tu descobriu, assim? Como é que foi essa parte daí da descoberta? Então, olha, eu já tenho 42, vou fazer? 42? 42 anos. Para. Como assim? 42. Como assim, tá? Tu também tem que estar nos 40, pelo amor de Deus? Você tem cara de 20 e poucos? Eu juro pra vocês, tá? 28, vai, 29. 42. Você pensa que, ó, eu lembro que eu comecei falando lá, 1940, começou a estudar o autismo. 1980, tava engatinhando ainda fora do Brasil esses estudos sobre autismo. Hoje o acesso à saúde já é difícil, então você pensa que eu nasci em 1980. E naquela época você não conseguia fazer o diagnóstico em criança. Só quando era um caso, como a gente diz, de nível de suporte 3, que era muito evidente as dificuldades. E mesmo assim, ainda às vezes você pegava e diagnosticava com outras condições, esquizofrenia ou qualquer outra coisa, trancava lá no hospital e ficava. Então você não fazia o diagnóstico, era muito difícil. E eu também não tive o diagnóstico na infância. Mas fui tendo as dificuldades na escola, as dificuldades de socialização, as dificuldades... Quais eram as suas maiores dificuldades, assim? Questão da socialização, eu nunca fui de ter grandes ciclos sociais, porque eu tenho dois irmãos, e eles têm pouca diferença de idade, um irmão mais velho tem 2 anos a mais, o mais novo 2 anos a menos. E eles são autistas também, não diagnosticados na infância também. Mas o nosso meio ali, nós se entendia, nós três, e por ser uma família mais isolada, então foi uma coisa que eu não sentia. Quando eu comecei a ir pra escola, você começa a sentir, daí não tem jeito, você tem que socializar na escola, Tu é obrigado a estar na socialização. E comecei a não me dar bem ali, já no primeiro ano de escola, eu não consegui acompanhar. Mas não conseguiu, tipo, o quê? As pessoas, sei lá, vinham falar contigo, tu ficava puto, não. ou era na sala, alguma coisa te irritava? Eu tava lá, naquele tempo não chamava infantil, não chamava pré-escola. Eu entrei na pré-escola, eu fiquei 3 semanas exatamente na pré-escola. Não consegui, eu tinha crises sensoriais, já na época nem sabiam que era uma crise, né? Mas eu passava mal, eu vomitava, eu tinha dor de cabeça, eu não sabia explicar o que eu tinha na época por questões do autismo, eu não sabia o que eu tava sentindo. Aí eu tinha febre, aí meu pai e minha mãe pensavam que eu tava doente, levavam no hospital, não achavam nada. Então 3 semanas foi o máximo que eu consegui ficar naquela turma e tive que sair da escola. Fiquei o resto do ano fora da escola. Só voltei no ano seguinte, sem diagnóstico. E aí, teus pais não te forçaram aí, pelo menos? Os teus pais, alguém deles também tem autismo? Não? Nenhum dos dois. Tá. Engraçado, eu falei agora há pouco, né? Fábio, 99, 97, 99% genético, mas daí teu pai e tua mãe não são. É porque desses 97 a 99% genéticos, por volta de 81, 82% são hereditários. Então, ser genético, lá juntou lá meu pai, um genezinho da minha mãe, e saiu 3 filhos autistas. Quando é hereditário, sim, daí passa de pai para filho, não foi o nosso caso. Então, tem essa janela aí, né? Por isso. Mas, na verdade, eles nem tinham como forçar, porque eu fiquei internado uma semana. Eu fiquei internado uma semana no hospital, sem ter diagnóstico. E no hospital tu não tinha mais crises? O ambiente do hospital? Tive crise no começo, mas depois você caiu naquela rotina, que é uma coisa que favorece, e eu fiquei internado uma semana sem um diagnóstico. E daí saí sem um diagnóstico. Melhorei, né? Óbvio, que parei de ir pra escola, que era o que tava me incomodando, e voltei pra casa. E os pais não levaram isso como, tipo, essa criança quer, tipo, sei lá, frescura, não quer ir pra escola. Não, nunca, porque eram os 3, né? Que tinham essas características, né? Também, os dois também. Então todo mundo tava passando mal com a escola. Passavam mal, e pegar ônibus era difícil. Então, eu perguntei pra minha mãe, depois de adulto, perguntava, mas mãe, você não via nada de estranho? Ela falava, via, mas eu ia fazer o quê? Não sabia o que era, né? Nem ela sabia, a nem falta os de médicos, informação aí, né? Nem os médicos sabiam. Então ficou. E as dificuldades foram indo e tal. Eu consegui terminar o ensino médio, fui expulso 2 vezes da escola por questões de inadequação. Naquele tempo era visto, o aluno que não se encaixava, você se livrava dele, não tinha inclusão, né? Sim, tipo, expulso. E quando eu terminei o ensino médio, eu não fui fazer faculdade, porque imagina, tinha passado por todo aquele período. Meu Deus. E não fui, né? Meu irmão mais novo mal terminou o ensino médio também. E depois foi fazer um curso técnico e foi estudar depois que ele saiu do ensino médio, assim, como autodidata. Meu irmão mais velho ele conseguiu ir bem academicamente, fez faculdade e tudo mais. Mas não conseguiu trabalhar logo depois. Então tinha essas dificuldades. E eu fui ter diagnóstico depois de adulto, já depois dos 20 anos, mas eu não encaro como se eu tivesse diagnóstico, porque quando a primeira vez que um profissional me falou, depois dos 20 anos, falou assim, pode ser que você seja autista. Óbvio que eu ignorei totalmente. Como assim, autista? Eu não sou autista, eu não sou aquele cara que eu vi no filme lá, né? Sim, aquele estereótipo lá do... Desconhecimento, eu também não conhecia nada. Sim, né? O pensamento estereotipado, né? O que é a visão de autismo, né? Até a galera, muitas vezes eu vejo aí a galera fazendo piadas inadequadas em relação a isso, de tipo, eu tô aqui, é autista, sei lá o quê, como se fosse uma pessoa totalmente, sei lá, isolada, tem essa imagem. Tu pesquisa no Google imagem sobre autismo, aí aparece uma criança assim, no canto. No canto. E sabe? Então, não necessariamente, né? E isso me ajuda hoje, na verdade, esse trabalho
esse ativismo, esse trabalho de conscientização, porque eu não julgo aquela pessoa que não entende nada hoje, porque eu fui essa pessoa, Sim. né? Eu, mesmo sendo uma pessoa autista, não foi porque a diagnosticaram, caiu o conhecimento em cima de mim, automaticamente Pronto, agora eu sou um soube guru o que do é o guru do autismo. Ouçam a minha, tá ligado? Eu Minha não sabia, experiência. eu Aí tu foi ignorei. estudar? Não, ignorei. foda-se. Eu não vou voltar mais. Vou voltar nesse O que os cara olhos aí. não vê, o coração não sente, né? Não, vou voltar Isso. nesse cara aí que tá falando que eu sou autista. Sai fora. Nunca mais fui lá no cara, né? Azar. Daí... Mas as dificuldades continuaram, né? E daí... Mas ele plantou uma sementinha daí depois? Plantou assim, porque eu trabalhava, tentava trabalhar, né? Saía do emprego pro outro e tal. Não me adequava. Eu pensava, por que certas coisas que são tão fáceis pros outros, pra mim nem é difícil, né? Conversar, se relacionar, estudar e trabalhar. Por que pros outros é natural? Coisas do dia a dia. Assim. Falar na hora certa, né? Quando você tá numa conversa, as pessoas sabem a hora de falar, eu interrompia todo mundo e tal. Por que era fácil pros outros, pra mim não era, né? Vou em outro profissional, melhor do que aquele, obviamente, porque aquele lá não sabe nada. Daí era um psicólogo, esse eu fui num psiquiatra, né? Falei, esse vai saber. Pronto, me medique aqui, tá ligado? O psicólogo fez várias sessões e tal, e pra chegar nesse diagnóstico eu ignorar ele tantomento e achar ele um completo idiota. O psiquiatra foi rápido. Ele olhou, fez tal, não, acho que você é autista. Aí veio a mesma resposta. Aí, Putz, não tem jeito, vou ter que saber o que é esse tal de autismo, né? Daí porque tu foi a gente tem atrás. mania de julgar antes de saber, né? Vou ter que saber. Mas naquele tempo, qual que era o problema? Não tinha informação. Por mais que você quisesse, não existia. A informação que você tinha é essa que você falou. Era aquele que ficava isolado, não gosta de socializar. E essa eu pensava assim... de manicômio também, não, é né, isso, tava não, e forte. assim, autista, você via lá, autista não gosta, ele vive no mundo dele e não gosta de socializar. Daí eu pensava, Mas você socializa, né? Eu tentava, não conseguia, diferente não gostar. Sim. Então não tinha essa informação, mas eu fui estudando, onde era mais difícil, era por livro, né? Não tinha internet. Não era digital, autismo, enter, pronto, tá ligado? Mas também a vantagem é que você não achava muita informação ruim, porque livro geralmente é mais fidedigno do que é. Hoje em dia você abre o Google, vai ter informação boa e vai ter, né? Vai ter as fake news aí da vida. Mas tá, estudei pra mim, passei num concurso público, falei, o jeito que eu vou me dar bem, eu vou trabalhar no serviço público, que é o jeito que eu vou conseguir ter uma estabilidade e tal. Então já comecei a ter uma consciência, me ajudou o diagnóstico. Mas não contava pra ninguém. Peraí, como é que tu foi parar no serviço público daí? Você começou a estudar por conta pra um concurso e passou no... Passei no concurso, eu trabalho até hoje no mesmo, inclusive. Então, mas aí se adaptou, então, deu certo. Porque daí. concurso você acaba tendo a estabilidade. Então eu tive dificuldade no trabalho. Mas a dificuldade não era assim, vai embora, né? Vamos fazer uma... Então, mas eu não contava pra ninguém, nada. Não falava, não comentava com ninguém. Tentava se adaptar sozinho sem incomodar, entre aspas, os outros nem com pedia, com porque essas naquele tempo questões. também não tinha muita adaptação, assim, que se você falasse, também não ia dar muita atenção, né? Era isso, nós estamos falando de final dos anos 90, né? Meu Deus, eu nem era nascida, né? Tava lá o Fábio, lá no concurso público, isso, eu então, lá, né? Nem existia final ainda. dos anos 90, começo de 2000, então era outro tempo, né? Outra época, né? Era muito diferente. E eu continuei minha vida com as dificuldades, mas eu já tinha um emprego estável, então isso já facilita e tudo mais. Casei, conheci no emprego a minha esposa na época, casamos e tal. Tive meu primeiro filho, minha vida tava indo. Aí tive o segundo filho, seguiu. Quando o segundo filho chegou na época da escola, começou com as dificuldades que eu tinha lá atrás. Porque vai acentuando de novo a época que acentuou. Quantos anos, mais ou menos? Não, ele entrou na escola com... O primeiro ele entrou na escola mais cedo. O segundo entrou na escola só com 5 anos. Mas ele também tiveram atraso na fala, essas outras Ele características? teve, eu não tive. Ele teve. Atraso na fala, atraso no motor. Mas só que era uma sinal coisa... que mais a galera pega no ar é quando é atraso na fala, eu acho, né? Isso, o mais, o pessoal hoje, né? Hoje. Mas de novo, voltando lá atrás, anos 2000, comecinho dos anos 2000. E os sinais que ele apresentava, meus irmãos apresentaram, a minha família era muito comum. Não era nada esquisito. Então foi. Você vê como é difícil o negócio. Você fala assim, mas o Fábio vai entender. Se ele vê numa pessoa, ele vai saber que é autista. Não é assim. No meu próprio filho, eu não percebi. Quando ele entrou na escola, a demanda de socialização aumentou. Aumentaram as dificuldades. Mesma história. E foi indo. Chegou uma hora que não dava mais. Ele estava com muita dificuldade na escola, de socialização e de aprendizado, inclusive, né? Vamos procurar o que esse piá tem aí, né? Tá, mas aí não passou na tua cabeça. Tu já sabia que tu era autista. Não passou. Mas você tocou que é hereditário e tal. Meu, deve ser isso, um clique. Naquele tempo não se sabia nem que era genética direito, né? Verdade, né? Eu fico pegando informação de agora jogando pra 20 anos atrás, tá ligado? Anacrônica, Charles aqui. Não, faz sentido. E daí, vamos levar ele. E daí, na mesma época, isso meu filho já tava com 8 para 9 anos. O meu irmão mais novo teve filho, teve gêmeos e tal, e só que o menino dele é um nível mais elevado de suporte, mais cedo deu para notar. E ele levou para fazer uma avaliação também, né? E eu levei o meu concomitantemente, mas eu não levei para fazer um diagnóstico, levei para fazer uma avaliação. Não fui pensando assim, vamos ver se ele é autista, vamos ver o que tá acontecendo. O que tá rolando?
E meu sobrinho teve o diagnóstico de autismo e, ao mesmo tempo, meu filho teve o diagnóstico de autismo. Eu falei, como que eu não percebi? A psicóloga, ela até hoje, ela dá risada assim, né? Como que você não percebeu? Por que será que você não percebeu? Porque era igual você, né? Mesma coisa, tudo, né? E ele teve o diagnóstico e começou as terapias. Ele deu um salto no desenvolvimento e até na socialização e tudo mais. Mas ali foi onde eu falo assim, ali eu tive meu diagnóstico. Porque ali eu aceitei o meu Porque tu diagnóstico. viu aí, quando teve então o diagnóstico do teu filho, você aceitou de meu vez filho o do teu. meu sobrinho, né? Eu falei, ali eu tenho que fazer e teus alguma irmãos coisa. aí, quando se descobriram aí também já logo em paralelo ali? Meu irmão mais novo já tinha também o diagnóstico. Meu irmão mais velho foi depois, que ele também não foi atrás. Meu irmão mais velho foi atrás bem depois. Bem depois já, que ele foi atrás do diagnóstico. Né? Porque ele precisava, os dois agora e eu sou a mesma coisa que ele. Vou lá, né? Vamos lá, né? Indo lá, meio que já sabendo, né? Mas ali foi que eu falo, ali eu tive meu diagnóstico, porque foi o diagnóstico do meu filho, onde eu aceitei, onde eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque daí como é que vai ficar assim? Ele vai ter que passar por tudo que eu passei? Na escola, e depois pra trabalhar. O objetivo é ter uma experiência melhor que você, né? Óbvio, pra filho é assim, né? Quando você tem um filho, você quer que ele seja melhor que você. E ali eu comecei, aí eu entrei a fundo no mundo do autismo, aí eu comecei com o ativismo, e desencadeou no trabalho que faço hoje. Então, os teus filhos te desencadeou a tua maior luta, digamos assim. Isso, tipo, foi pelo... Foi como pra muitos pais, né? Que entram nessa causa. Porque é pelo amor a eles, né? Querer um mundo melhor pra eles, pra né? mim não foi diferente. Por ter um filho autista, mesmo eu sendo autista, eu pensava... Você entenda que o Fábio de 20 anos atrás hoje é outro Fábio, mas naquela época os pensamentos todos mudam, né? E ainda bem que mudam, que evoluem. Mas eu pensava, eu já passei o que tinha que passar, já sofri o que tinha que sofrer, né? E eu já aprendi, já me viro, né? Mas tu não pensava naquela época, tipo, que hoje você seria presidente de uma organização nacional de autismo. E eu não pensava que minha vida podia melhorar muito com o diagnóstico do meu filho, com essa briga por inclusão, por respeito. Eu não pensava que podia melhorar pra mim, porque pra mim já tinha dado o que tinha, já deu o que deu já. Sim. Então, depois, com esse ativismo, eu vejo que ainda hoje em dia eu usufruo de direitos que eu não usufruía antes. Então, a gente... primeira coisa, a gente tem que se aceitar, né? E eu fui me aceitar depois do diagnóstico do meu filho. Então, aí começou tudo que eu falo, que o meu diagnóstico veio ali, quando veio o dele. E eu cheguei, hoje estou aí, né, à frente dessa organização. Então, o tanto que as coisas caminharam nesse sentido. Sim. E não só para mim, para o meu filho e para muita gente na comunidade do autismo que me falam, né, que a gente ajuda, não só eu, né, todo mundo que trabalha ali, que a gente ajuda e tudo mais. E os teus pais aí, quando eles descobriram a tua relação, tipo, aí eles ficaram mais aliviados? Rolou um tabu ou eles também já aceitaram de boas? Porque tem aquele momento, né, da família, né? Porque o quê? Quando você tem um filho, querendo ou não, vem aquela penca de expectativas dos pais pra cima da gente. Então, às vezes, rola, né? É um assunto bem delicado, né, na real, dentro das famílias, né? Todo esse rolê, assim, né, de relação mãe, filho, expectativa. Eu já quebrei expectativas dos meus pais falando, né, de questões LGBT, né, de ser lésbica. Então eu sei o que é né, tu frustrar os teus pais de alguma forma, né, em relação a expectativas, assim. E é muito legal você falar isso, porque rola muita negação. Na minha família, só para contextualizar rapidinho, não houve isso. Uma, porque a gente teve o diagnóstico adulto, né? E outra, porque veio dos netos, né? Quando é neto, sabe que neto é mais que filho, né? Você acolhe. O primeiro que você faz é acolher, né? Então, as expectativas que nós tínhamos quebrado, a gente tinha quebrado todas quando a gente era adulto, né? Mas o legal de você falar é que você citou o teu exemplo, né? E, na verdade, todo mundo quebra a expectativa dos pais, né? Em algum âmbito quebra, tá ligado? Todo mundo quebra, mas quando profissão. é uma questão da sexualidade, quando é uma questão de uma deficiência, a pessoa somatiza muito aquilo, ela puxa muito pra ela, né? A pessoa idealiza um filho e ela quer que o filho dela seja daquela maneira. E de repente teu filho tem uma deficiência, tem uma condição, né, de neurodiversidade, seja qual for. E você pensa, meu filho não vai ser aquilo que eu pensei, e você acaba descarregando ou negando. Sendo que as pessoas são o que são. Sim. Né? Não interessa o que eu pensei pro meu filho. O próprio pai também já decepcionou o pai dele, né? Isso, a família é a evolução. É parentada. Mas então não interessa o que eu pensei pro meu filho, ele é o que é, né? E as pessoas são o que são. E é legal que você põe teu exemplo, porque é justamente isso. Você quebra, os filhos quebram. Mas por preconceitos da sociedade, e estou falando preconceitos estruturais, quando é questão de sexualidade, quando é questão de uma deficiência, aquilo pesa muito mais, né? Então os pais negam, os pais demoram. Porque rola aquela coisa da sociedade, a imagem da sociedade, a família perfeita. Perfeito, tem que ser. Os olhos dos outros, tá ligado? Em vez de cada um só olhar pra sua grama e regar a sua própria grama, ficam se comparando, tá ligado? Até essa questão do que é normal, do que não é normal, né? Então... sim, exato, né? De onde é que vem, né? Que tá ditando de, tu vai pro inferno. Tá bom, então. Quem que disse? Então tem essa coisa, você fala de sexualidade, tem essa coisa no autismo também, que é falta de Deus, que é um monte de coisa, que é culpa da mãe. Os pais,
e agora eu tô falando pais, os homens, pais, né? Abandonam muito a família. Muito mais, né? Porque eles já, têm já essa... rola, né? No caso, normalmente. Sempre. Na questão do autismo é muito mais. Abandona, descobre que o filho é autista, abandona a mãe cria sozinho. Meu E Deus. a gente tem números assim, todo mundo que eu converso, até nas minhas redes, assim, 80% que seguem são as mães. Você vai nas terapias, hoje tá melhorando, mas ainda não tá melhorando, mas tá ruim. Você vai nas terapias, nas clínicas... Coisa, né? Quem não larga a mão do filho, no fim das contas, é a mãe, né? É Infelizmente, isso. os pais... As mães que estão levando na terapia. É sempre assim. Então os pais abandonam muito, essa negação é muito forte ainda. E é tudo por causa de preconceito, na verdade. E quando eu falo preconceito, não é um preconceito explícito, né? A gente fala assim, homofobia. Aí, homofobia, parece que o cara vai sair na rua e vai bater. Às vezes ele tem um amigo gay. E é homofóbico, porque o amigo dele é uma coisa pessoal, mas no geral ele é homofóbico pela estrutura. Porque ele faz piadinha. Ou porque alguém faz piadinha e ele não se posiciona. Quando você vai ofender alguém, você fala assim, mas é um gay. Ah, né? ele é um viado. É uma ofensa. Então, se usa como ofensa, isso é estrutural. E daí o cara, às vezes, o melhor amigo dele é gay, ele sabe que é gay, ele se dá bem com o cara. Então, o preconceito existe, o preconceito do ódio, né? Daquele do ódio que existe pra pessoa com deficiência, existe pra pessoa gay. E aí, a gente fala de autismo, tem autista gay, tem autista preto, Pois tem é, a autista... questão LGBT também é bem presente, né? Nos autistas, né? Mas tudo tá enraizado no preconceito. E você falou isso, as pesquisas, isso é bem legal, porque as pesquisas, tem pesquisas bem recentes. Eles são estudos pequenos, mas são bem recentes que bem mostram... nichados, né? Mas mostram que a incidência da comunidade LGBT que ia mais no autismo é bem maior do que na sociedade em geral. Então é uma coisa que está muito presente na comunidade autista. Então, se você for reunir preconceito, você só vai dançar. Os pais aí tem que aprender, né? Exato. Preconceito, às vezes, a pessoa por questão estrutural, mas vai ter que aprender. Nem que seja da pior forma, porque tem autistas de todo tipo, né? E outra, não existe lutar, isso eu sempre prego. Eu não tolero na nossa organização essa questão de preconceito, porque não existe lutar contra preconceito seletivo, não existe. Tipo assim, contra essa causa, ok, mas aí você é homofóbico, isso você não existe. Se liga, a gente não tolera, não existe isso, porque pessoas são pessoas, né? Então não tem como você ser seletivo numa luta por... O pessoal fala muito de inclusão, né? Mas inclusão de quem? Inclusão... Não existe inclusão seletiva, já. Até quando começou, agora recentemente começou toda um rolê na internet pra todo mundo começar a legendar os seus materiais, né? Inclusive, tipo, até uns 3 anos atrás a galera não fazia isso. E aí rolou uma movimentação, dá pra ver que é legal acompanhar, assim, né, um macro, né, da sociedade. Hoje em dia, uma pessoa, uma blogueira, uma influencer que não legenda os seus próprios vídeos, tipo, não é bem visto. A galera cobra, tá ligado? Porque realmente, cada vez mais, enfim, a inclusão sendo cobrada entre todo mundo que tá ali, né, convivendo na sociedade, e né? Às vezes, você pode falar das dificuldades que você tem pra incluir, sempre você acaba caindo nisso, né? Mas a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. Aí, se é um canal grande, vai ter mais condições, se é um canal pequeno, mas hoje a tecnologia ajuda muito, né? Sim, aplicativos aí que, meu Deus, com um clique o negócio já legenda. YouTube dá legenda automática, então não tem por que não fazer, ou não tentar fazer o que você puder, o máximo que você puder. Você não pode não fazer porque achar que não precisa. Exato, aí cruzar os braços e... Não, achar que é bobeira, né? Pois não pode. E qual que seria aí os maiores mitos aí do TEA, né? Eu já tenho um aqui na minha cabeça, que é aquela clássica, né, da vacina, né? Pelo amor de Deus. Essa acho que é a pior de todas, pelo amor de Deus, gente. Os mitos, no transtorno espectro autista, os mitos são geralmente, são relacionados ou às causas ou às curas, né? As pessoas procuram curas. Então a causa, primeira, aí você já matou, né? A vacina causa autismo. Isso partiu num estudo falso, que foi feito por um médico que ele queria vender uma vacina, então ele queria dizer que a outra vacina não era boa. Ele forjou um estudo dizendo que a vacina causava autismo. E ele pegou famílias revoltadas que queriam processar o Estado, ou seja quem for, com um advogado que agenciava essas famílias, e para dizer que desenvolveram o autismo depois de tomar a vacina. E foi forjado, mas esse estudo foi publicado numa revista importante, na Lancet. Hoje em dia, com a pandemia, todo mundo viu aí falando da Lancet, das várias revistas, e ele foi publicado esse estudo. Então ele deu um tom de verdade. Depois Óbvio, foi... e como é que a revista credibilizou isso daí? Esse foi o grande erro de... Eles se culpam até hoje. Um erro crasso, né? Eles se culpam até hoje, eles se retrataram, mas você sabe, é que nem quando eu faço uma fake news, nunca a retratação é do mesmo tamanho do que a notícia, Óbvio, né? que não. Esses tempos aí um cara largou ali na internet, no Twitter, que a Rihanna e o namorado dela lá que se traíram e ficou, mas o mundo inteiro. E daí depois eles, tipo, cara, não é verdade. E aí todo mundo, tipo, tá bom, não é verdade. Pronto, ficou. E daqui 10 anos vai ter um falar assim, não foi aquele cara que traiu a Rihanna, né? Porque vai estar aquilo na cabeça. A mancha foi feita, tá ligado? Exato. E foi assim. Então foi retratado, foi retirado. E esse cara perdeu o diploma de medicina dele. Mas até hoje você escuta dizendo, a vacina causa autismo. Ele perdeu o diploma de medicina Perdeu, foi caçado, não foi mais médico.
Foi totalmente descoberta, pilantra, farsa. né? Pilantra, bandido. Aham. Mas não adiantou, né? Até hoje você escuta falar isso. Isso nós estamos... depois, esse estudo foi... Eu não me vou lembrar a década, mas acho que foi na década de 90, por aí. E até hoje a gente ouve falar disso. Tem o mito da mãe geladeira, né? Que a gente fala, de novo, das causas, né? Culpavam as mães, né? Ah, é falta de afeto da mãe com o filho, né? Mãe geladeira vem da onde esse termo? Sempre vem de um lugar ruim, né? Essa mãe geladeira... Mãe geladeira não me parece... Não suou bem aí, não suou bem aqui, galera. Mãe geladeira. Diz que a mãe não tinha afeto pelo filho e por isso que o filho virava autista, né? Ou ficava autista. Ah, falta de amor, então. Botar a culpa em cima da mãe. Já não basta tudo que culpam as mães, sempre é culpa da mulher, né? Sempre é culpa da mulher. E o pior, de novo, veio de um profissional, não era profissional, que fingiu, mentiu na formação dele, era forjado os diplomas, até a relação que ele dizia que ele tinha com o Freud era mentira. De novo, ele maltratava os pacientes, ele agredia os pacientes com deficiência dele. De uma galera dessas, né? Tipo, eu quero zoar aqui a cena da medicina aqui no mundo. Quer ficar pra história, né? Quer ficar pra história. Ele veio da Alemanha ou da Áustria, não tô lembrado agora, e acabou se firmando nos Estados Unidos em grandes centros de psicologia, e ele fundou... fonte do cu dele, né? Basta ter confiança, né? Tô falando com confiança ali, ó. Que é a mãe que causava autismo. E o ruim disso, até depois também, o Léo Kanner, aquele que eu citei, que começou os estudos do autismo, ele... Concordou. Ele concordou com essa teoria. Depois ele veio a se retratar mais ou menos, assim e tal, mas ele concordou. Então foi uma teoria que foi ensinada. Você ia fazer faculdade de psicologia? Óbvio, né? 2 homens falando que a culpa é de uma mulher. Óbvio que o mundo ia aceitar isso, né? É culpa de quem? Da mulher. Ah, então tá bom, o mundo inteiro é verdade. Não, e você pegava aí até poucas décadas, você ia fazer faculdade de psicologia, você aprendia que era uma teoria da mãe geladeira. Teoria da mãe geladeira. Então, na verdade, você vê o nível de que prejudica essas questões na ciência e na vida. Então tem profissional que se formou lá 30 anos atrás que ainda... Meu pensa, daí a mãe já tá ali, tipo, naquela situação, né, de aceitando ali, né, a condição do filho e ainda ser ouvida que a culpa é dela, pelo amor de Deus, sabe? E outra, só de você ter que achar um culpado pra uma condição humana já é uma coisa preconceituosa, né? Mas assim... porque se alguém é culpado, então é porque, tipo, tá, e aí, de quem que é a culpa que ela é sapatão? Os pais... os meus pais, quando eu me assumi... É falta, não é? É, questão de, tipo, sei lá, ela sempre foi meio masculina, molecona, tipo, sempre queria... Aí eu queria um skate, eles me davam um skate. Pronto, a culpa é deles, porque eu ganhei um skate. É sempre assim. Sabe? Sempre tem que ter um culpado, né? E geralmente é a mulher que é culpada, né? Toda a história sempre foi assim, né? Aí você vai ver, é bem o que você falou, a fonte sempre é homem de meia idade, branco e hétero, né? Que tirou essas teorias aí, né? Eu acho que teve ali, né, a principal, né, a mais visionária na história do autismo é aquela cientista, como é que é o nome dela? Que foi a primeira definição de espectro que ela deu. Quem começou com a definição de espectro foi a Lorna Wing, né? Era uma psiquiatra, ela tinha um filho também. E ela, você vê, muito tempo atrás, ela começou a falar em espectro de autismo. Pois é, então você vê que ano que ela falou disso, tu sabe agora de cabeça ali? Eu não vou lembrar, mas foi década, acho que de 80. De 80? Década de 80. Então, ela já falava disso lá na década de 80, e depois, claro, foi sendo, nos tempos mais modernos, foi sendo... o Rick, cara, ele tá brincando, tá rolando um rally aqui em casa, né? Foi refinando esse pensamento até em 2013... chegar no DSM. O DSM é o manual diagnóstico lá da Sociedade Americana de Psiquiatria, que a gente acaba usando como referência no mundo todo, que traz o autismo como espectro. Mas isso começou lá na década de 80 com a Lorna Wing, uma mulher. 20 anos, 40 anos, quase 40 anos. Então, 30 e poucos, quase 40 anos antes. Então, você veja, uma mulher, você pega o conceito da neurodiversidade, Judy Singer, uma mulher. Você pega a primeira pessoa, primeira não, mas uma das grandes... personalidades do autismo que trouxe o conhecimento para o mundo e que hoje é super respeitado, não tem quem não respeita na comunidade do autismo e mundial, Temple Grandin, uma mulher. Né? E assim, mesmo assim, olha só, de novo o social, esse é outro mito que vai ser quebrado, ainda está sendo quebrado, o social atuando, né, o nosso preconceito social atuando na ciência. Mesmo com tudo isso que eu te falei, as mulheres atuando, a Judy Singer é autista, a Temple Grandin é autista, a Lorna Wing não tinha diagnóstico, mas tinha filho autista. Mesmo assim, sempre se diz que existem mais homens do que mulheres autistas. Tem mais homens. Tem muito mais homens do que mulheres. É 6-1, é 4-1. E, na verdade, provavelmente existem mais homens autistas do que mulheres por questões genéticas mesmo. Porque é uma propensão genética do homem, do masculino. Tem uma probabilidade ali, né? Porém... Sim, mas não é 4-1. Já estão se descobrindo nas pesquisas modernas que que pensava que era 4-1, por quê? Por causa que você nunca estudou autismo em mulheres, ou estudou muito pouco desde a origem. Eu falei lá de 1980, Léo Kanner, onde é que tá a atenção, ela nem foi voltada, né, pra estudar as mulheres. Então você não sabia o comportamento. A gente falou no começo, né, cada pessoa ela tem aquelas características, mas apresenta de uma maneira na sociedade. Sim.
você não sabia como que a mulher se apresentava enquanto autista, porque você simplesmente não estudou, você estudava os homens. E daí, claro, e mesmo que ela apresentasse comportamentos que em um homem, né, seria visto como autismo, enquanto mulher, seria, ela é comportada, ela é quietinha, ela come pouco. Você pega a criança ali no cantinho, um menino com 3, 4 anos no cantinho, sozinho. As criançadas brincando lá, ele sozinho. Né? Tá alguma coisa esquisita esse menino, né? Vamos ver o que tem. Você pega a menina no cantinho, nossa, que comportadinha ela. Olha como eu crio bem minha filha. Lar. Que quietinha, recatadinha, né? Então você veja o quanto influencia. Por isso que a gente tem que encarar essas condições pelo um prisma social. Sim. Porque influencia na questão da saúde, inclusive. Sim, é um 360, né, na verdade. Hoje a gente está provando isso. Então, existem muito mais mulheres autistas do que se pensava. Existem muitas mulheres não diagnosticadas, que daí eram tidas como esquizofrênicas, com transtorno bipolar, borderline, porque elas não podiam ser autistas. E ainda você dizia assim, não, mas mulher quando é autista é muito mais severo. Claro, porque aqueles níveis maiores de suporte era mais fácil observar. Então, você conseguia fazer o diagnóstico. E os leves, as mulheres conseguem mascarar também, nível né? 1, você não conseguia, porque você achava esses comportamentos. Ainda bem que ela é quietinha, ainda bem que ela não fala muito, olha só, ainda bem que ela come pouco. É essa filha que eu pedi pra Deus. Ela tá agindo como a sociedade espera que ela aja, e ela sofrendo a mesma coisa, ou mais do que, Uhum. né? Não dá pra medir sofrimento, mas ela sofrendo, porque ela tá, é o que você falou, ela tá mascarando, essa capacidade da mulher tem mais que o homem de mascarar. É um termo, as questões. esse é um termo que ele existe dentro, né, do mundo aí, né, do universo do autismo, o masking, né? É um termo aí que ele é de... E hoje as pesquisas também mostram que a mulher tem essa capacidade. Os homens também fazem masking, né? Mas as mulheres têm essa capacidade muito maior de se comportar como as outras do meio, para não parecer. Só que depois isso vem em forma de descarga, em forma de depressão, inclusive. Então você pega os índices de suicídio na comunidade em geral, geralmente é mais homem que consegue se suicidar ou que se suicida de fato. Na comunidade autista, o índice maior em mulheres. Porque todo esse mascaramento traz um sofrimento muito grande. Interno, né? E em algum momento ela vai sentir, nem que seja sozinha, trancada no quarto, onde ninguém tá vendo aquela mulher recatada e boazinha que come pouco. Então, acaba acarretando nessas questões de depressão, outras comorbidades psiquiátricas, outros transtornos, que muitas vezes são tidos como condição principal e, na verdade, são decorrentes lá do autismo ou concomitantes com o autismo. E dentro ainda dos mitos, né? Além desse, né? De vacina e aí desses outros ali que a gente tava falando agora também. É da mãe geladeira. Então, eu falei, tem os que são a causa, que são esses, né? Que são os maiores, né? E tem o da cura, né? Tem muito mito de cura. Todo dia aparece uma cura na internet pra autismo, né? E o fato de estar procurando uma cura não é um preconceito? Porque tu tá querendo curar o quê, exatamente? Eu comecei falando que não era uma doença. Daí a pessoa quer te curar. Como que cura eu do jeito que eu sou? Vai curar eu? Você o quê se me curar do autismo? O que eu vou ser daí? A partir de amanhã me curou. E daí eu vou ser o quê? Porque daí eu vou ser outra pessoa, né? Então, mas tem esses mitos da cura e esses são muito perigosos. Não que os outros não sejam, mas teve mito de usar água sanitária. Da água sanitária para criança tomar, eles colocavam o nome. O nome já também não dá credibilidade, mas o povo, coitado, são pessoas às vezes vulneráveis, estão desesperados, acabam caindo nesses mitos. Mas o nome era MMS. MMS quer dizer Miracle Mineral Solution, quer dizer, uma coisa milagrosa. Já começa aí. Né? Precisa de um milagre. Um milagre. Precisa de um milagre, mas nada mais era do que água sanitária que você dava para criança tomar. Pelo amor de Deus. Isso intoxicava, causava muitos maus, estomacais e fazia ferida na boca e tudo mais. Que dizia que curava, e era propagado na internet, vendia. Então sempre o mito é assim, esse cara que descobre a cura sempre tem um fator que eu chamo do fator o iluminado, né? Sempre ele sabe algo que ninguém mais sabe, ele descobriu algo que ninguém mais descobriu, e ele vai resolver. Uma viagem egóica aí que... É o picareta. E os pais acabavam dando aquilo pros filhos. Porque sempre vem com muita, assim, vem com argumento de autoridade, às vezes pega um profissional picareta lá e fala assim, tem um não, diploma lá, isso, e daí a pessoa acaba acreditando, a pessoa leiga, né? Sim. Pense o Fábio, por isso que eu falo que eu não julgo. O Fábio lá de trás, que não conhecia nada de autismo. E depois ele fala assim, tem um negócio milagroso, que se eu não sou uma pessoa que consigo verificar, ou não sei como verificar, e é um profissional, às vezes tá falando, ou que pareça ser um profissional, você pode cair. Só que quem que toma água sanitária? Toma um gole aí, não consegue, as crianças não conseguiam tomar. Aí eles melhoraram daí. Melhoraram, né? Pioraram muito. Não, mas a gente faz enema. Enema o que é? Você injeta via retal. Pelo amor de Deus, é sério isso? Daí começava a descamar o intestino da criança e os pais começavam a mandar foto. Tá saindo uns negócios estranhos. Mas daí é o autismo saindo da criança. Então, quer dizer, corria um risco de vida, né? Risco de vida. E todo dia você... Nem vão procurar, né? Nem vou falar pro povo procurar, porque você vai achar na internet curas desse tipo, que são perigosíssimas.
E que, para começar, se a pessoa entender, por isso nossa luta por informação, quando você entender que o autismo não tem cura e que não precisa ser curado, os pais vão parar de procurar uma cura, né? Aquele desespero, aquela negação. E que tal começar a procurar o suporte que seu filho precisa para ele viver plenamente. Se você não procurar uma cura, você não cai nessas coisas. Então, mas é uma caminhada longa, é muita informação que tem que ter, porque, como eu disse, tem informação boa e tem informação ruim por todo lugar. Mas você veja, esse é só para citar um, né? Porque eu posso me estender aqui, mas para você ver o risco que correm as pessoas com mitos, com coisas que são falsas, com mentiras. Desinformação mata, né? Mito mata. Sim. Não. Mito mata. Mas não, é sério, gente, desinformação. Inclusive agora, né, no rolê da pandemia, a gente viu aí, né, essa negação com a vacina do coronavírus, tá ligado? Exato. Então, enfim, são informações que pode afetar as famílias, assim, em níveis muito profundos. E não só a família, né, mas principalmente o indivíduo, né, que tá passando por aquele sofrimento e acabam querendo tá consertando a pessoa e ainda tá machucando mais ainda, tá fazendo esses rolês aí. Sempre essas questões vão pegar pessoas vulneráveis, né? Sempre. Então, e sempre vão ter pessoas vulneráveis, seja pelo entendimento, seja pelo momento que ela tá passando. Às vezes a pessoa não ter o suporte. Ninguém tá negando o sofrimento que a condição do autismo pode trazer. E pensa em uma pessoa que não tem suporte nenhum, que tá em sofrimento intenso, né? O pai, a mãe e a própria pessoa, a criança, o adulto autista, tá em sofrimento intenso. Então você fica mais vulnerável. De repente você fala, eu quero acabar com isso, nem que seja com água sanitária ou tirando a própria vida. Então por isso você tem que fugir disso e tem que brigar pelas coisas corretas, pelo atendimento necessário, pelo suporte necessário, pelo acesso a tudo isso, inclusive ao diagnóstico. Às vezes as pessoas não entendem porque a gente briga pelo acesso ao diagnóstico. Diagnóstico tardio aí, né, que tá rolando, tá ligado? Sim. Então, essas brigas todas têm que ser muito enfatizadas para as pessoas não caírem nessas outras que a gente tá falando aqui, né? E assim, quais seriam aí, eu acho, porque às vezes a gente vê na internet o pessoal falando, tal coisa é capacitista, tal coisa é capacitista. O que é o termo capacitista e quais são as principais, às vezes, se você puder dar algum exemplo, atitudes, palavras, porque às vezes a pessoa, ela não vai falar, pessoa deficiente, ela vai falar, pessoa com autismo. Eu já tô ligada que essas coisas, por exemplo, não existem, né? Então... Sim. Então, capacitismo, né, é um termo que as pessoas não conhecem, às vezes, que o capacitismo nada mais é do que o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência. Esse é o nome que chama capacitismo. E ele se dá, às vezes, de maneira... primeira coisa, que é capacitista, você achar que algo não é capacitista, que alguém te fala. Isso já é capacitismo. Quando você quer, né? A pessoa fala, não é legal. Você fala, não, é assim, eu acho que é. Na verdade, a gente tem que saber que a gente não tem que achar nada, já quando a gente não entende, é uma coisa, né? Bacana. Mas você pegar termos capacitistas, nem vou falar de termos, vou falar de desdobramentos aí, capacitistas. Quando você pensa, por exemplo... E aqui eu vou mais fundo, porque tem termos capacitistas, você fala pessoa deficiente, pessoa especial, né, com necessidade especial, tudo isso é capacitismo. Porque o termo correto é pessoa com deficiência. Foi escolhido pelas pessoas com deficiência, lá na convenção da Organização das Nações Unidas, das pessoas com deficiência. Então, assim, a gente prefere ser chamado assim, porque sempre vem a pessoa antes da deficiência. A deficiência não está na pessoa, como a gente já falou. Mas fora isso, tem questões que são capacitistas e que também, de novo, não são por maldade, são por... fantasiadas de solidariedade, empatia. Quando você fala assim, olha que mãe guerreira que tá lá, sem suporte nenhum, criando o filho dela sozinha, porque o pai abandonou, esse peso, né, que o filho é um peso. Olha que guerreira, essa é uma batalhadora, essa sim, teve uma missão. A pessoa acha que ela tá elogiando, ela acha que tá elogiando. As reportagens, parabéns, se você pegar as reportagens aí, hoje, felizmente tá mudando, mas você pegava assim, olha como ele se superou. Mas que é bonito falar, o Fábio se superou. Hoje eu tô fazendo faculdade, né? Tô na Universidade Federal do Paraná. Uma história de superação, garoto autista, um anjo azul. Ele foi expulso de 2 colégios, se superou e tá fazendo faculdade com 42 anos. Quer dizer, eu não tinha que ter sido expulso de 2 colégios só porque eu era autista. Sim. Isso não é superação, isso é preconceito. Não é pra romantizar, tá ligado? Não, você achar que é super... Então, parece uma coisa bonita, e você vê como é profunda essa coisa, né? Parece uma coisa bonita e não é. É aquela mãe que tá levando o filho sozinha na terapia, não tem dinheiro nem pro ônibus, às vezes. Ela não é guerreira. Ela é uma mãe que não tem suporte da sociedade, não tem o suporte que deveria ter do Estado. Então, eu não sou, ou não queria ser um exemplo de superação. Eu queria que minha existência fosse tranquila. Que eu conseguisse estudar, que eu conseguisse trabalhar, que eu conseguisse, né? Sim. Eu queria que fosse sossegado. Não precisava superar nada. Então, na verdade, isso é capacitismo. Que a sociedade tem como estrutural, de novo, e que encara como se fosse algo bacana, né? Você mostrar aquela reportagem linda daquela pessoa autista que se superou. E não tô falando mal da pessoa, entendo. Aquela pessoa autista que se superou, fez...
uma faculdade... Ela pode ter orgulho das conquistas pessoais ela dela, pode. beleza, mas e ela transformar, sim, e ela assim. fez faculdade, fez mestrado, fez, olha que superação. E aquela outra lá que tá lá, nível 3 de suporte, que tá acorrentado em casa, escondido, Sim. que a cidade não tá vendo. Cadê o guerreiro lá, né? Então isso não é elogio, isso é o capacitismo puro. Fora toda a terminologia, quando você fala pro pessoal, não é legal isso daí, né? Não é legal fazer piada, não é legal usar como adjetivo, né? Falar assim, esse cara é meio autista, sabe que o cara não tá se socializando com alguém, você usar de volta, porque o problema nem seria usar como adjetivo, mas a gente citou aqui o exemplo da sexualidade, né? Você usa como adjetivo sempre pra... Pejorativo, né? Pejorativo, sempre como algo ruim, nunca como algo bacana. Então você usa pra ofender, você usa pra diminuir o outro, isso é capacitismo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. E a gente comete esses atos de capacitismo de novo, porque todos nós na sociedade somos preconceituosos, né? Somos machistas. E a gente tem que aprender. Como que a gente aprende? Quando alguém alerta a gente não discute, né? A gente aceita, né? Primeiro passo, manual, tá ligado? Aceite. Se alguém constatar alguma coisa, igual eu falar, pô, não fala tal coisa aí, meu, tá sendo homofóbico, pá. Ah, não, eu acho que não, eu acho que... Você fala assim, não tem que achar nada, você velho. tá me ofendendo. Eu falo, não, mas é que eu não acho que é ofensa. Claro, né? Óbvio que Claro que não. não é tu ofendido, tá ligado? Então assim fica muito fácil, né? Uma vez falaram assim pra mim, então tá, agora o mundo tem que ser em função dos autistas. Eu falei, não, o mundo tem que ser em função de todo mundo, né? Em todo mundo? Todo mundo. O mundo tá... Estão querendo direito demais. Como é que é agora? Não, tá muito chato agora, tudo se mimimi, o mundo tá muito chato. Aí tem um segredinho, né? Que o mundo sempre foi chato pra quem sofre discriminação, né? Exato, sempre foi. exato. Aí de repente ficou chato pra todo mundo, então que fique pra todo mundo. Mas que não, né? Melhor do que ficar só pra alguns. Então as pessoas falam tanto que, ó, vou falar de outro mito, já que puxou, que o autista não tem empatia, né? Falam tanto da falta de empatia dos autistas, mas a gente vê que essa falta de empatia tá na sociedade. Aí eu acho que começa na mãe geladeira, que o autista não tinha empatia. Hoje em dia até já se descobriu, tem algumas pesquisas que mostram que, na verdade... Mas tem alguma característica do autismo que, por exemplo, vocês são mais objetivos, mais não, direto ao ponto? Às vezes assim? Por você ter essa dificuldade extrema de socialização e mais, isso faz parte do autismo, a dificuldade de relatar ou de expressar os sentimentos. Dificuldade de comunicação e de interação social mesmo. Então, às vezes, a pessoa autista gosta da outra. A Letícia, minha noiva, tá ali, que não deixa eu mentir. Temos plateia aqui hoje, gente. A Letícia tá aqui atrás da câmera assistindo. A dificuldade de perceber, de conseguir expressar aquilo que você está sentindo. Então, não é que você não gosta da pessoa, não é que você não esteja, mas você tem essa dificuldade imensa de expressar sentimentos. Isso pode parecer falta de empatia, né? Porque você vem e me conta, assim, uma coisa que aconteceu lá com o teu vizinho. Nossa, meu vizinho teve um problema sério, se acidentou, não sei o quê. E eu não conheço teu vizinho, nunca vi teu vizinho. Cagou pro vizinho. Daí não me interessou aquilo. Mas não. E aí? Tá ligado? Ou às vezes não, às vezes eu me comovi muito com a história, mas minha expressão facial tá aqui, do mesmo jeito. Daí você pensa, nossa, contei pro cara, o cara não deu nem bola. O cara cagou pra mim, tá ligado? Meu vizinho e lá rolou umas se dificuldades assim no ferrando. relacionamento no início, até se firmar um momento, assim, de tipo, sei lá, tu queria expressar alguma coisa. Acho que rola até hoje. Aí, tipo, e aí, agora, né? Sei lá, ela te dá um super presente e você, tipo, obrigado. Mas acho que, assim, a convivência, ela eu vou aprendendo com ela vai aprendendo comigo, e é assim que é uma convivência essa união mesmo. Então, é muita coisa acostuma, né? Muita coisa a gente muda, não é porque a pessoa é autista, que ela não pode mudar e aprender, a gente aprende, né? Assim, o meio vai se adaptando a você, mas você também tem as suas óbvio, adaptações ao meio, todo né? Mundo. Todo mundo se ajuda. Então, às vezes ela vai entender que eu vou reagir menos a uma situação, não é porque eu não tô dando bola, ou porque eu não tô me importando, né? E às vezes também existe o contrário, a pessoa mostrar demais e se expressar demais, também acontece no autismo, as pessoas também acham exagerado, e você percebe que tudo isso que eu tô falando, ela vai trazer dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, tudo tá dando aquelas características, né? Porque pensa em alguém que não olha nos olhos, fala assim, o autista tem uma dificuldade de olhar nos olhos, e é verdade. Mas existe o contrário, existe aquele autista que olha muito nos olhos. Então, pensa que conversando com alguém, é que a pessoa vidrada olhando no teu olho, você vai achar estranho também. Sim. Isso vai dificultar a socialização, né? Você não olhar, a nossa sociedade, ela diz assim, a pessoa não olha nos olhos, ela não é sincera. Isso é uma coisa que não sei de onde saiu. Aí você vai conversar comigo e fala assim, putz, não vou contratar esse cara aí, porque ele nem me olhou no olho nenhuma vez na entrevista, esse cara aí não dá, não passa sinceridade. Então essas coisas todas vão trazendo aquelas dificuldades que muitas vezes não é por problema no autismo. Você não olhar nos olhos não é um problema
que não deveria ser um problema para a vida. Sim. Mas por preceitos da sociedade, de novo, cria-se a barreira e você acaba... O contexto social pressionando... E você acaba dificultando a interação. Então a dificuldade da interação não se dá por causa do autismo, mas por causa do contexto social. Sim. Então tudo isso está envolvido aí nessas questões, né? Diz que tem autista que não fala, né? Você viu o tanto que eu tô falando que eu começo a falar aqui, parece uma metralhadora, não para mais de e falar. aí como é que começou a tua relação, né, ali, né, com a internet, né? Você começou, você falou, né, bem lá no início, né, do teu rolê, né, que você gosta de abordar uma abordagem mais comédia e tal. Eu acho isso muito legal, que eu também passo as minhas questões também sempre através da comédia. Eu acho que é o jeito mais leve de você passar informação pra alguém, é fazer a pessoa... Ela vai rir, mas ela vai absorver ali, ela vai ter aprendido, né, com aquela... Então você fazendo ali uma piadinha, um rios, ou você levar as coisas com bom humor, de fato, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente passar aí uma informação num nível mais leve, né? E aí, foi de boas a tua relação com a internet, assim, desde o início? Rolava algumas crises de ansiedade, alguma coisa assim? Porque tu já tá hoje famoso, né, no Instagram... Não rolou no começo, sabe por quê? Porque no começo eu não me identifiquei quem eu era. Eu fazia os memes anonimamente, começou a crescer a página. Hoje em dia eu não tenho tempo, infelizmente, de mexer por causa da organização, que eu trabalho bastante na organização. E então tá meio parado, assim, parou de crescer seguidores e tudo, mas não tem problema, porque o trabalho tá fluindo, né? Mas no começo eu não me identifiquei, então eu fazia... O foco agora foi pra um macro, né? Saiu do indivíduo, né? Tá isso. Então eu fazia os memes e acabava que não me sobrecarregava, porque ninguém sabia quem tava fazendo. Foi surgindo a curiosidade do povo depois. E você já estava confortável com a situação depois, tava né? confortável. Porque era um retorno positivo, né? E o humor é bacana, eu usei o humor justamente por causa disso, porque você consegue atingir outros públicos, né? Porque todo mundo gosta de piada, né? Dar risada. E às vezes assim, você fala assim, você chega pra mim e fala assim, nossa, Fábio, você nem parece autista, não tem cara de autista. Porque esse é outro mito que tem que... Esse vídeo é muito bom! A pessoa tem que ter uma cara de autista. E daí eu pego... Em vez de falar assim, pô, Charles, você é burra, né? Você tá falando merda aí. Em vez de falar isso, eu coloco a imagem de um burrinho lá, falando pro outro assim, nossa, você não parece autista. A pessoa vai olhar aquilo, vai dar risada e vai pensar, nossa, eu já falei isso. Ela não se ofendeu porque eu falei aquilo. E ela vai se colocar, mas fala, ela nossa. já se toca, já aprendeu, dá uma risadinha. Riu. Isso, então o humor você consegue essas coisas, assim. Você não precisa... faz a pessoa pensar, né? Você faz a pessoa refletir. Não é eu que tô falando que ela tá fazendo errado. É ela que vai perceber por ela mesma que ela tá fazendo errado. E depois até vai se interessar o porquê daquilo ou não, mas dá um clique lá, né? Então o humor é legal por causa disso. Ainda dentro, né, do espectro autista, a gente tem, né, também uma das características, eu acho, não sei se é característica o termo certo, mas as estereotipias, ela seria, né, o que são essas estereotipias aí, né, pra você explicar um pouco pra galera. Então, estereotipias são exatamente o que eu falei lá dos critérios pra pessoa ser autista, são os critérios diagnósticos, né? Pra estar dentro do espectro do autismo, que são a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação, os comportamentos repetitivos, estereotipias, né? E os interesses. Então, a estereotipia é exatamente isso, esses comportamentos repetitivos, que também há alguns mitos, algum desconhecimento sobre isso. O que a gente é acostumado a ver comportamentos repetitivos? Você vê muito balançando os dedos na frente do olho, você costuma ver muito balançando para frente e para trás, você vê em filme, né? Sempre que eles vão fazer, a pessoa balança. Mas existem muitas outras estereotipias que não são tão conhecidas, então a pessoa pode pensar assim, nossa, mas o Fábio aqui tá me enganando, porque ele falou que todo autista tem dificuldade de comunicação, ele tá falando faz uma hora. Ele tá aí falando faz uma hora aqui. Boa. Aí tem estereotipia, cadê a estereotipia do Fábio, que eu não tô vendo? Então, isso são coisas que falta um pouco de conhecimento também, que são coisas que as pessoas não conhecem tanto, de volta por causa dos estereótipos, né? Daquele senso coletivo do que é o autismo. Mas existem estereotipias visuais, onde às vezes você fica olhando uma luz piscar e eu tô, você vê que eu, em vez de olhar pra você, eu tô olhando pra aquela luzinha piscando no modem lá. Ali, e aquilo chama atenção, e isso é uma estereotipia visual. Tipo, tu fica focando em alguma coisa aleatória. Exato, existem estereotipias vocais, onde você fica repetindo um som, ou a pessoa fica repetindo um som. Existem estereotipias que não são tão visíveis como roer unha, né? Todo mundo tem. Eu ia falar, dá pra associar com manias, né? No caso, uma mania. É um pouco diferente de manias, mas estereotipia assim, só pra ficar mais claro, estereotipia, todo ser humano tem estereotipia. Você está esperando uma consulta médica no consultório e começa a demorar. Você está com a perna cruzada e começa a balançar a perna. Isso é estereotipia. O que diferencia a estereotipia no transtorno do espectro autista? Intensidade. Que o autista tem muita. Porque a estereotipia, pela dificuldade de comunicação das pessoas autistas, a estereotipia e pela dificuldade de transtorno do processamento sensorial, que a pessoa autista ela tem esse transtorno de processamento social, onde ela sente muito as questões do meio, sejam nos sentidos mesmo, fato, tato. Então, às vezes a pessoa tem hipersensibilidade ou mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Ela vai comunicar como? Através de estereotipias. Por isso que ela tem muito mais do que as pessoas em geral. Então, se começa a me incomodar aqui uma luz que tô achando ruim a lâmpada, começa a me incomodar,
Em vez de eu falar ou até perceber, às vezes pela dificuldade de você perceber que aquilo tá te incomodando, você começa a responder através do estereotipia. Então você começa a ver o Fábio tá se incomodando. Começou aqui. Ó, o que tá incomodando o Fábio é ver uma luz. Então começa, às vezes rói muita unha porque o ambiente em volta tem muito barulho. E rói, quando eu falo, é comer a unha inteira aqui. Sangrar o dedo. Arrancar as peles, arrancar a casca de ferida, morder a camisa, tudo isso é estereotipia, e são coisas que não se falam na comunidade em geral. Só que o autista vai ter intensidade muito maior, porque, claro, ele tem estímulos muito maiores. E às vezes, qualquer pessoa ou uma criança tem uma dor de garganta. Ela vai chegar pra mãe dela e vai falar, tô com dor de garganta, se ela puder falar. Às vezes a pessoa autista nem fala, não se comunica, como é que ela vai dizer que tá com dor de garganta? Às vezes ela fala, mas ela tem dificuldade nos sentidos, de novo, transtorno de processamento sensorial, onde ela sabe que tem algo incomodando, mas não sabe que é a garganta e não sabe que é a garganta que tá doendo. Ela não consegue identificar que é a Não garganta. identifica. Nem isso, não tô falando, dor de garganta foi um exemplo, mas às vezes questões básicas, necessidades humanas básicas, como fome. Começa tá morrendo de ver fome. teu estômago, você pensa, não, tô com fome. A pessoa autista sabe que tem alguma coisa incomodando, ela tá sentindo que tem alguma coisa incomodando, não sabe que é fome, porque ela tá 2 dias sem comer, porque ela tá no interesse restrito, voltando aos critérios diagnósticos, ela tá num interesse, num hiperfoco tão intenso que ela passou 2 dias sem comer. E daí ela vai desencadear mais estereotipias porque tem alguma coisa incomodando, que ela não sabe que é fome. Às vezes ela tá com vontade de fazer xixi. Isso é importante pros pais saberem também, as crianças, às vezes, você tem que falar, ó, vai no banheiro fazer xixi. Tem que lembrar. Porque não tem uma coisa incomodando. Entra numa crise, às vezes. Porque não sabe o que tá acontecendo. Não foi fazer xixi. Então, o dia Mas inteiro chega a você fazer xixi na calça, sim? Às vezes é difícil o desfraude. Por que a gente tem dificuldade também no desfraude? Questões sensoriais também, no autismo, entre outras coisas. Então, você pensa que tudo isso vai acarretar, você vai descarregar de uma maneira. Você descarregou lá no consultório que estava esperando, que estava nervosa, balançando a perninha. Mas daí te chamou lá, acabou. Só que pensa que no autismo, muitas vezes no dia, muitas situações que acarretam nessa sobrecarga. Então, a estereotipia também é comunicação. Também é expressão de sentimento. Até porque existem autistas não verbais, né? Existem, então, que não vão falar. Né? E mesmo que falam, digo, às vezes não sabem identificar. Então, como é que você vai... Então, você vai ver muita estereotipia balançando a mão. Inclusive, às vezes não é. Eu falei um monte de coisa ruim aqui. Não conseguiu, tá com fome. Eu não sabia que tava com vontade de fazer xixi. Tava com dor de garganta. Mas não, uma coisa boa. Você chegou, deu um super abraço naquela pessoa autista. Ela gosta de abraçar. Tem autista que não suporta o toque, mas tem autista que gosta muito do toque apertado. E você chega e dá um super abraço, a pessoa vai... Entendeu? Estereotipia. Tá comunicando, ó, tô feliz, tô alegre. Tô feliz, ela vai... Não vai falar. Mas vai ter um movimento que vai expressar isso. Tudo isso é estereotipia. E às vezes não são tão conhecidos. Então falar, o Fábio não faz. A Letícia que vive comigo o dia inteiro, ela sabe o quanto que eu faço. Então Mas aí tem sempre, tipo, alguma específica que sempre faz? Ou são vários tipos? Tipo, por exemplo, cada pessoa ela vai ter... vai ter Você tem alguns, assim, tipo, uns 3, digamos. Tem vários exemplos, né? Mas talvez mais de um rola ou às vezes é sempre a mesma estereotipia. Rola várias. Várias situações diferentes. E às vezes você usa objetos, você usa brinquedos pra poder, inclusive, ressignificar essas estereotipias. Você pensa em uma pessoa que arranca muito, fica cutucando, ela pode ficar cutucando até machucar. Do nada, ela tá cutucando. E ela fica... Uma pessoa que não tem o transtorno do espectro autista ou que não tem essa questão, ela cutuca um pouco do ela para, né? A pessoa com transtorno ela vai cutucar até arrancar a pele aqui. Então você pensa, não posso continuar fazendo isso. Não é porque, vamos aceitar o autismo. Não, aceitar... Calma, vamos... Aceitar a condição. Sim. Mas as dificuldades, novamente, repetindo, têm que ser trabalhadas. Sim. Então, se eu tô me machucando, eu não posso me machucar. Você substitui essa estereotipia. Às vezes com um brinquedinho. Tem Steam Toys, que a gente chama, né? Que são justamente... Lembra quando... Aquele das bolinhas. Isso! Sempre viraliza. Muito bom. Sempre viraliza, você já percebeu? Sabe? Lembra quando pegou na moda aqueles fidget spinner? Isso foi criado para os autistas. Há muito tempo. É um negócio que é verdade, tipo um auto, ele regula, e daí, de repente, toda criança brinca, daí é legal. Quando o autista, nossa, que esquisito, né? Então você vê como todo mundo tem e todo mundo gosta, né? E esse negócio de apertar as bolinhas coloridas, mesma coisa, foi criado para autistas. Então existe bolinhas que você aperta, que são mais sensoriais e tudo mais, tudo isso para substituir, às vezes, uma estereotipia que está prejudicando. Então dá para substituir, deve substituir. O que não deve é você cortar. Antigamente, e daí a importância, mais uma vez, da voz dos autistas, se colocando e protagonizando suas histórias. Por muito tempo, o tratamento do autismo, ele foi feito para você eliminar essas estereotipias. Você veja que é uma característica inerente da pessoa autista, importante para ela, por todos os motivos que eu já expliquei aqui, muitos outros, e o tratamento era feito para você acabar com isso. Agora, imagine você não consegue falar que você quer ir no banheiro, e de repente você começa com alguma estereotipia, seja qual for. Tá comunicando, tem alguma coisa me incomodando.
e vem uma terapia que é tirar aquilo de você. Tipo, a tua forma de comunicar. Imagina, então, a importância dos autistas que apareceram adultos, eu e muitos outros, falando assim, não, estereotipia é bacana pra nós, cara, não pode tirar isso daí. E os profissionais hoje todos entendem. Os profissionais que entendem de autismo entendem que a estereotipia é importante, que Faz você não parte corta. Você descobre o porquê, mesmo a ruim. Você tem que Aham. descobrir o porquê. E depois você pode até ressignificar, mudar, alterar aquela estereotipia, mas você não corta. Porque isso faz parte da pessoa autista. É importante pra pessoa autista, pra todas. E o rolê também é uma outra, né, outra característica aí, né, que a gente sabe também é do hiperfoco, né? Interesses restritos, né? Interesses restritos. Que às vezes a galera pensa que hiperfoco é tipo, ele tá super focadinho ali, né? Tá, mas não, vai muito além, né? Tipo, a pessoa, ela basicamente não consegue falar de outra coisa se não for consegue. aquilo. Como é que funciona? E é diferente, de novo, tudo que a gente fala aqui, se você pegar qualquer pessoa, ela vai ter isso, mas tudo que difere é a intensidade, de novo. Intensidade. Então, hiperfoco, a pessoa, assim, tem um hiperfoco em qualquer coisa. Tem hiperfoco... Tem temas aí que eu gosto bastante, tá ligado? Mas nunca não vai chegar a num pessoa tem nível hiperfoco. de... Eu já tive hiperfoco em cinema, em filmes, por exemplo. Quando era criança, pequeno. Então eu assistia muitos filmes durante o dia. Eu não ia pra aula pra assistir filme. E aquele tempo você alugava a fita de VHS, né? E eu pegava na locadora 10 uma vez só. Sim. E assistia. Mas não é que eu assistia o filme, eu assistia o filme muitas vezes. E não é que eu só assistia muitas vezes. Eu sabia o diretor, eu sabia o produtor, eu sabia quem fez a trilha sonora, eu sabia... Então, esse é o hiperfoco, é muito intenso. Daí você pode conversar com ele e você falar assim, eu também gosto bastante de filme, né? Então é muito diferente de gostar muito. Então se eu fosse conversar... Daí eu só queria falar de filme. Eu só se queria não fosse falar... de filme, tu literalmente... não ignorava e não me interessava. E daí você vê, como tudo traz para o que a gente sempre tá falando aqui, como vai dificultar a socialização e a comunicação com alguém que só fala de um assunto, obviamente, Sim. né? Então tudo tá ligado ali, bem ligado no autismo. Então, de novo, que muda. A intensidade gosta muito de astronomia, gosta muito de planetas e astros e tudo mais. Então, aquela pessoa, ela não é gostar muito, ela vai se inteirar naquilo, só querer saber daquilo e ter dificuldade de expandir os seus interesses para outros assuntos. Isso vai afetar lá na educação. No trabalho, né? talvez. Trabalho às vezes ajuda, né? Se você conseguir trabalhar com o teu Se tu pegar um hiperfoco então pode ajudar vira muito. um gênio na parada. Isso, esse é outro mito. Todo autista é gênio. Às vezes não é gênio, às vezes o cara casou o hiperfoco dele com o trabalho, ele vai fazer aquilo, né? É dedicação daí, né? Melhor tempo, que tempo pensa. dedicado, né? Uma pessoa que fica pensando naquilo 24 horas vai ser muito, né, mais efetiva do que a outra que vai lá assim, puta que chato fazer isso aqui. Então, são todas coisas bem ligadas, né? E que faz parte dos critérios de diagnóstico. Então, e que um olho bem treinado, um profissional bem treinado, consegue perceber com certa facilidade até hoje em dia, né? Já o profissional que não entende, às vezes fala assim, não, mas como que autista não tem hiperfoco? Às vezes a pessoa tem muito hiperfoco, a pessoa não sabe identificar, né? Meu, muito massa. E, inclusive, hoje quando eu postei que eu ia fazer aqui, né, o podcast contigo, vieram me perguntar, né, porque eu sempre tô postando lá, né, e daí a galera nunca sabe de onde é que surgiu a minha relação, né, com a causa, né, autista. E, gente, só, né, dando um contexto aqui pra quem me conhece, lá quando eu trabalhava na SERM, que é uma agência de publicidade, eu trabalhava na produção, fui pro atendimento lá da Uniaselv, comecei a atender o Instituto Autismos daí, né, que é um dos clientes voluntários ali, né, da casa. E daí nisso eu conheci a Julie, que foi uma pessoa incrível na minha vida. Beijo, Julie, se estiver assistindo aquela... Amo, Julie, enfim. Aí eu conheci a Julie, né, e depois de um tempo eu saí lá da Seven, enfim, fui pra outros lugares, né, trabalhar. Mas a minha relação com a Julie ali casou muito, assim, a gente se dava muito bem. Então ela começou ali, foi pedindo pra quebrar um galho aqui, foi quebrando outro ali. Daí eu comecei a fazer uns freelas pra eles, aí eu comecei a entrar, ali em 2021 mesmo a gente pegou super forte ali, bem... a gente estruturou tudo, basicamente, que tem hoje da onda autismo, assim. Então, eu sempre fiquei muito feliz ali, né, de trabalhar com vocês. É uma causa muito nobre e é algo também que eu aprendo diariamente. Assim, é muito legal, assim, porque eu gosto, né, de, enfim, tá cada vez mais me desconstruindo em qualquer tema, né, e não só nos temas que são relacionados à minha existência, né, mas também à existência de outras pessoas dentro da sociedade, assim. Então, a minha relação, ela veio, eu conheci através do trabalho e depois daí eu acabei daí continuando daí com a onda autismo. Hoje em dia, daí eu realizo trabalho voluntário ali com eles na parte lá do site, lá o site da Onda Autismo, né, ele é dentro de uma plataforma lá, hoje em dia eu trabalho nessa parte ali com a Onda Autismo. E não tem ninguém na minha família que tenha espectro autista, eu também não, só realmente veio do trabalho
e eu acabei, fui entrando ali, né, junto dentro da família ali, né? E a E eu Júlia também... a Júlia faz todo o operacional da Onda. O Instituto Autismo é o nosso maior parceiro aí da Onda Autismo, né? E a Júlia faz todo o operacional, e ela também não tem filho autista, não tem parente autista, o que prova que as pessoas podem sim, né, trabalhar em prol de várias coisas, não precisa, Exato, não precisa esperar chegar, né? Não precisa tá participando, ou ser alguém ali, né? Não precisa ser uma causa, né, necessariamente da sua existência, né? Mas é uma causa social, tá ligado? Então foi algo ali que eu fui me identificando e eu sempre achei muito interessante isso, querendo ou não, igual eu falei, né, lá no início do podcast, isso tá presente em diversas famílias, então, cara, é muito importante esse assunto, esse tópico, e eu vejo sendo muito pouco abordado, tá ligado? Ainda, né? Até hoje. Porque hoje a gente tem o tanto de informação que tem na internet, ainda eu considero pouco o acesso a esse tipo de informação. Então, por isso que eu friso de novo aqui, gente. A Onda Autismo é uma instituição muito massa. Eu conheço pessoas aí, né, que têm parentes, né? Conhece criança autista e tal. Dentro do site da Onda Autismo, a gente tem uma área lá de documentos, gente, sensacional, que lá tá disponível pro público. Tudo grátis, né? E assim, por que eu fiz questão quando você me convidou? Nem titubeei em vir aqui, porque isso que você está fazendo é justamente uma das coisas que a gente mais precisa. Porque você veja que hoje, a nossa causa vai atingir um público que talvez não atingisse. Porque você falou, é muito pouco falar. Na verdade, a gente fala muito, né? Mas a gente fala muito pra nossa comunidade. Né? Sim, porque é muito difícil que alguém tenha acesso primeiro, porque eu, por exemplo, não vou procurar na internet muito comumente algo que não tá no meu meio, né? Mas às vezes quando eu vejo algo aleatoriamente, eu falo, nossa, que interessante isso, né? Então, a esperança é que alguém que veja aqui o teu podcast, que fala, nossa, que interessante, né? E às vezes que interessante, você começa até a reconhecer em certas pessoas, identificar, pode ajudar muitas pessoas que estão perdidas aí, como eu passei muito tempo sem saber o que era isso. Sim. Então, você falar pra fora da comunidade é uma das coisas mais importantes, eu sempre bato nessa tecla, é uma das coisas mais importantes quando você trabalha com inclusão e com conscientização, porque você consegue atingir outros públicos. E são assuntos interessantes, né? Não é porque eu vivo isso diariamente que não é interessante. Porque... Não, e é muito interessante porque, de novo, a gente tá falando de indivíduos, né? De seres humanos, né? Então é uma condição de existência, assim, então a gente pegar, assim, e eu botar isso, né, pro meu público aí, né, pra galera conseguir ver, entender, desmistificar. Às vezes uma galera aí tinha umas ideias, né, estereotipadas, né, das paradas. Então conseguir, enfim, né, ir desconstruindo, né, todo mundo ir se desconstruindo juntos, assim, né? Entendendo melhor. E é uma assim, condição que as pessoas vão encontrar na sua vida. Sim. Porque a incidência aumentou muito com o passar dos anos, desde que a gente começou falando dos estudos tá lá. Aumentando, até um dos tópicos aqui, né, qual que é hoje o estado da arte, né, da causa autista, né, e tá aumentando os números, ou é porque tem mais pesquisa, como é que é? Então, quando começou lá, que eu falei na década de 40, você não se reconhecia, não se identificava as pessoas autistas, na década de 80, quando eu nasci, ainda não. Então, a incidência, ela vem aumentando muito com o passar dos anos, chegou a ser uma para cada 1.000 pessoas, com o passar dos anos foi subindo, uma para cada 160, uma para cada... E isso estou falando depois dos anos 2000 já. Depois estava uma para cada 54 em 2020. Isso estamos falando de números dos Estados Unidos, que é um país que faz um controle bacana, né, nesse sentido. Aqui do Brasil a gente não tem dados oficiais. Não tem, vai entrar no censo agora. Não vai ter um dado muito ainda exato, porque, assim, como eu disse aqui, as pessoas não conseguem nem o diagnóstico. Como é que você vai saber, né? Mas pelo menos a gente vai ter um start, porque a gente não tem dado nenhum no Brasil. E mas... consegue pelo SUS o diagnóstico, esses rolês muito todos? Difícil, muito difícil, muito difícil. Então, o acesso além de muito tudo, difícil. Então, o acesso realmente às terapias, o tratamento. Então é importante a gente ter um número base para começar, até para poder as políticas públicas. Porque como é que você vai ter política para um público que não existe, né? Porque o público não existe. E o último dado que a gente teve dos Estados Unidos, do final de dezembro de 2021, é uma a cada 44 crianças até 8 anos de idade. Nossa, Fábio, tá tendo uma epidemia de autismo, então agora daqui a pouco todo mundo vai ser autista, né? Essa é uma das coisas que a gente ouve, né? Será que passa, gente? Vai passar que é. Pronto. Então, não, pessoal, calma. É que tudo isso que a gente vem falando durante todo esse episódio é que vem trazendo esse aumento na incidência. Então, primeiro, a gente falou lá, o autismo com esse conceito de espectro, né? Que não tinha antes. Era só homem que era autista. Sim, só homem aí autista. Tinha outras condições. Agora a gente já consegue entender que tem mulheres autistas. A gente, depois que criou esse conceito do espectro e foi fundamentado lá no nos manuais diagnósticos, no DSM e agora no CID-11, você conseguiu englobar outras condições que antes eram vistas separadas. A própria síndrome de Asperger que a gente falou.
não existe mais, então agora tudo tá dentro do espectro do autismo. Não existe mais porque ela era o quê? Ela era um braço do autismo, digamos assim? Era com uma condição separada. Você tinha síndrome de Asperger, você tinha síndrome de Rett, você tinha várias condições separadas. Várias síndromes. Autismo infantil, autismo, transtorno do global do desenvolvimento. Então você tinha dentro dos transtornos globais várias condições separadas que foram agora vistas como a mesma condição. É o autismo. É o autismo, é o espectro do autismo. Porque, de novo, você pensava, não, pra ser autista tem que ser aquele cara daquele jeito. Borderline não, esse não é. outra... Esse borderline é outro transtorno. Não conheço. Ah, tá, não, só pra saber. Transtorno bipolar, transtorno borderline, aí entra em outros tipos de transtorno, de personalidade, transtorno de... Me fugiu o nome agora, mas são outros tipos de transtorno. Mas você conseguiu englobar. Quando você englobou, claro, vai ter mais diagnósticos. Outra coisa, maior acesso ao diagnóstico, principalmente nos Estados Unidos, né, que eles têm uma condição melhor, mas não é só a questão da condição, a questão do profissional. Você podia ter a condição que fosse, se não tivesse um profissional que soubesse reconhecer, hoje em dia, como os estudos melhoraram muito, tem mais profissionais interessados, quanto mais a gente fala, mais as pessoas querem estudar, então você faz especialização. Então você consegue mais profissionais. Com profissionais se tivesse um profissional capacitado na década de 80, eu podia ter sido diagnosticado na infância. Como não tinha, não fui. Mas eu já era autista. Agora eu entro na incidência. Dentro das faculdades de medicina já tem um rolê? Ainda tá... Isso ainda não avançou tanto quanto... Não se fala nem nas faculdades de medicina, nem na psicologia, pasmem. Você tem uma aulinha lá e tem umas faculdades... Metas futuras aí, né? Umas faculdades ainda que você fala da mãe geladeira até hoje, mas tudo bem. Mas daí o que acontece? Esse profissional, depois ele se interessa e ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai se especializar nisso. Sim. Então você consegue identificar mais pessoas que já eram autistas, que nasceram autistas e que anteriormente não eram identificados. Então foi uma soma aí. Os critérios diagnósticos mais bem definidos, que eu estou falando desde o começo aqui, englobar várias condições dentro do espectro do autismo e você ter mais acesso à saúde e mais profissionais capacitados. Tudo isso junto, claro, vai aumentar os números. Eu entrei para as estatísticas depois da vida adulta. Mas eu era autista desde que nasci, porque a pessoa nasce autista. Ninguém fica morre autista. Ninguém fica. Ninguém a pessoa para já de nasce. ficar, né? Não, também não para, não sai do espectro. Vocês vão ouvir coisas aí de, saiu do espectro. Não existe Como sair assim do espectro. saiu do espectro? Mito. Como se tu aqui agora, por exemplo, estivesse saindo do espectro porque você não tá fazendo uma estereotipia ou algo do tipo. Exatamente, aí a pessoa te observa lá e Fábio, acha que saiu do espectro. Não existe isso daí. É um termo que até foi um erro de transliteração até aqui do Brasil. É coisa do Brasil. Essa coisa do anjo azul, do sair do espectro, é coisa do brasileiro. O que é esse termo aí, anjo azul, vem da onde? Olha, eu não sei. É uma coisa de brasileiro. Sabe quando tem um amigo, o André, que tem uma editora, até aí ele é uma pessoa autista também, tem uma editora que trabalha junto com a gente na Onda, que faz a edição dos nossos, a publicação dos nossos livros, dos nossos e-books, que estão grátis também lá no site. Muito material no site, gente, vale a pena dar uma olhada. E ele tem contato com a Temple Grandin, que foi aquela mulher autista que eu citei, ele conversa com ela participou dos congressos que ele fez. Quantos anos ela tem hoje? Ela deve estar com uns 60 e poucos. Ah, tá. Por aí, eu não tenho tanta certeza. Mas assim, ele tem contato com ela, participou dos congressos dele, ele conversa com ela, já conversou com ela, entrou pessoalmente várias vezes. E quando ele falou pra ela do tal anjo azul, ela falou, nossa, mas que bobagem, nunca ouvi falar sobre isso. É coisa de brasileiro. Mas o brasileiro tem disso, a gente não pode, assim, aquela coisa de chamar o filho de anjo. Cultural. Meu anjo e tal, e as pessoas acabam... Então, às vezes a gente chama, meu filho eu já chamei de anjo, né? O azul, de novo, uma coisa social, era uma cor que representava... Eu vou falar representava, muita gente acha que representa ainda, mas representava o autismo por causa dessa questão que existe mais autistas homens, então aquela coisa... Daí veio o azul do homem. Aí anjo azul, enfim. Daí ficou o anjo azul. Não tem, assim... Eu falo pros pais, quer chamar seu filho de anjo azul? Chama. Quer chamar seu filho como se quiser, chama. Não tem problema. Se você tá falando de um termo carinhoso, o que não pode é você querer transformar num termo geral do autismo, porque tem pessoas que não gostam. Os anjos azuis. Tudo que o autismo não precisa na causa é de mais um termo que vá estereotipar o autista, porque junto com esse termo, o problema não é falar meu filho, meu anjo, não tem problema. Mas junto com esse termo, criou-se uma imagem de que o autista é uma pessoa inocente, que não consegue falar por si, ele é um ser puro, que ele não mente. E aí isso prejudica, porque você acaba desumanizando a pessoa às vezes, e você acaba trazendo coisas que não são verdadeiras. Cola uma imagem de anjo na pessoa, tá ligado? E trazendo uma expectativa que às vezes é irreal. Já pensou? Meu filho é adolescente, agora ele tá com 16 anos, meu filho que é autista, tem um de 18 e um de 16. Aí eu sempre tratei ele como um anjo puro. E ele tá pensando as maldades dele de adolescente lá. E ele tá pensando... Ele chegou na puberdade, sabe? Mais uma vez, eu tô decepcionando, né, minha família, porque eu não sou um anjo puro como que querem que eu seja.
Então isso traz um peso. E eu tô falando agora por mim, tô falando do meu filho, mas um exemplo meu. Traz um peso pra pessoa quando você põe uma expectativa nela que ela tem que ser sempre pura, sempre correta, sempre sincera. E ninguém é. Sim. O autista também não. Às vezes o autista é mais sincero, mas no sentido de ser mais direto. Ou das mentirinhas sociais. É isso que as pessoas têm que entender. O Fábio não mente? Claro que mente. Todo mundo mente. Mas às vezes você chega pra mim e fala assim, Fábio, você gostou aqui do meu estúdio? Fala, puta, essa caneca laranja aqui é feia pra cacete. Feia pra caralho essa caneca aí. Daí, vai falar assim, pô, o Fábio é, né? Ai, que grosso. É, que grosso, mas nossa, mas ele é muito sincero. Então, na questão do sincero no autismo, é mais no sentido das mentiras sociais. Onde eu não entendo. Se você me perguntou, eu espero que você tá querendo uma resposta. E a minha resposta vai ser o que eu acho, né? O que eu acho. E na sociedade a gente tem isso, né? As pessoas... eu ponho uma camisa e chego pra pessoa e falo, tá bonita essa camisa? E a pessoa fala, nossa, tá linda. E a camisa tá uma bosta, né? Mas as pessoas falam. É assim, né? Eu não sei por que a sociedade é assim, mas é assim. E as pessoas autistas geralmente também tem pessoa que a gente aprende também de novo, né? Eu aprendi, eu era muito mais assim. Eu aprendi hoje em dia, não é que eu vou falar que a camisa tá linda. Mas tu aprendeu formas de falar. Aprendi a ficar quieto. Que já é melhor, né? Mas eu já fui muito assim também. Então a gente aprende. Então fala assim, daí o autista não mente. Não, mente, né? Mas às vezes tem dificuldade. Mas também quando tem uma dificuldade de entender ali, né? Isso é dificuldade de interação social, porque essas mentiras sociais são questões de interação, né? Sim. Então, tem essas coisas no termo anjo azul que pesam um pouco. Mas não precisa brigar, o pessoal brigar, porque o pai chamou o filho de anjo azul e tal. São questões conceituais que dá pra conversar, dá pra se entender. Tá aqui o motivo de por que as pessoas autistas, geralmente os adultos, não gostam do termo. Não usa com eles, não usa um termo geral, todo autista é um anjo azul. Mas que o teu filho em casa, se você quiser chamar ele de anjo azul, aí... Sim, mas não vai querer colar, né, como botar na testa de todo mundo. Você é um anjinho. Porque já aconteceu comigo. Só pra gente ter um exemplo prático. Ai, Fábio, que às vezes estão pensando nunca assim, chegou pra ele, meu anjo azul. Não, porque às vezes pensam assim, o Fábio é chato, implicante, mas aconteceu comigo uma vez que a pessoa me falou alguma coisa na internet. E eu dei uma resposta atravessada. Mal educada a minha resposta, né? Deu um coice. Daí falou, você não é autista, porque autismo não ia dar uma resposta dessa. Então você veja como isso é prejudicial, porque a pessoa espera que eu seja puro. A partir do momento que eu não fui puro com ela, aí eu não posso ser autista. Aí você já tá duvidando do diagnóstico da pessoa. Você já tá duvidando da condição da pessoa. Pronto, ele foi capaz de fazer isso aqui, então pronto. Então agora... você veja como pode ser prejudicial. Sim. Porque aquela pessoa, com certeza, ela pensava, não, todo autista é puro. O Fábio já vi que não é puro, ele tá fazendo piada, tá sendo irônico e ainda me respondeu de maneira grosseira, não é autista. Sim. Então isso prejudica, realmente, não é que eu tô de frescura aqui, eu sei que prejudica, eu vejo essas questões, às vezes, prejudicando o desenvolvimento das crianças. Quando você espera uma pureza, você põe nela uma expectativa que ela não é capaz de suprir, porque ninguém é. Sim. Você é puro. Ninguém é, né? Então, e anjo azul ainda me remete, é bem infantil, na verdade. Infantil. É bem rolê, bem de Mas isso, você tocou mais um ponto. Quando você pega uma pessoa de 30 anos... E você fala, anjo azul. E fala, ai, meu anjinho. Isso é capacitismo. É o que você falou antes do exemplo do capacitismo. Você pega uma pessoa adulta, 30 anos, que tem um autismo nível 3 de suporte. Ou seja, não fala, tem déficit intelectual, né? Não é alfabetizado. Mas ele é um adulto, ainda assim. Ele merece respeito como um adulto e ele merece ser tratado como um adulto. Não pode ser infantilizado. A gente acha que pode, às vezes, fica né? purificando, fica querendo... Você acha que pode porque tem uma deficiência intelectual porque não fala. Não pode. Isso é capacitismo. Porque as pessoas têm que respeitar as fases de desenvolvimento dela. Daí você, em vez de falar com a pessoa, você fala com o acompanhante. Ai, que bonitinho. Nossa, ele faz isso, ele faz aquilo. Você tá com 40 anos na cara, tá Isso ligado? é capacitismo. Você tratar um adulto que nem criança. Me dá aqui o bracinho. Né? Me dá o bracinho que eu vou ajudar você. Isso é capacitismo. Não pode. A presunção de competência é um conceito importante. Sempre temos que presumir competência no outro. Por mais que pareça que o outro não é capaz de entender. Não interessa. A presunção de competência é uma obrigação minha. Se você vai entender ou não, é outra coisa. Mas eu tenho que presumir competência. Então eu falo olhando pra você, eu falo pra você Respeito, e eu né? falo com você. Respeito. Se você não conseguir responder, às vezes o acompanhante vai me responder. Mas não é eu que vou me dirigir ao acompanhante pra falar com a pessoa que eu quero falar. Com o alvo da conversa, com o alvo o alvo, às vezes, da interação ou o alvo de um procedimento médico, um procedimento, qualquer procedimento que seja. A pessoa chega na unidade de saúde pra ser atendida, em vez de você atender a pessoa, você vai falar com o acompanhante. Se é ela que você vai furar, é ela que você vai dar uma injeção e você vai falar com o acompanhante. Então, tudo isso
essa infantilizar uma pessoa adulta também é uma questão que pode ser problemática, a questão do anjo azul. Então tudo isso está envolvido, tudo isso é problemático e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então não é porque é chatice também, eu brinco com essa questão do anjo azul e tal. Não é também, estamos aqui banindo, ninguém pode agora, a gente vai falou, cancelar vocês. Nota mais, oficial, em cada pessoa que usar. Falar, e até porque, às vezes, a primeira informação que a pessoa teve em relação ao autismo, ela foi procurar um site que falou que era um anjo azul. E aí pronto. Então até ela desconstruir isso, né, Sim. vai demorar. Mas aí você tem que saber, sempre desconstrução se faz com argumentos, não é porque eu quero, não é porque é, né? E foi o que tu acabou de fazer aqui agora, inclusive, né? Só pessoa também é a os mesma fatos coisa, aí, né? ter assim, a perspicácia de ouvir os argumentos, pelo menos. Tudo isso que eu tô falando pode ter algum pai, alguma mãe, ou qualquer pessoa, né? Que faz você, nossa, quanta besteira. Mas pelo menos ouve os argumentos e reflete, né? Reflete, porque tu não tá falando, não gosto porque não, tá ligado? Não, não tipo, usem, usem. Não usem, pronto. Por quê? Porque não. Não, olha aqui, né? Tem todo um contexto aí, né? Isso. E agora trazendo a gente um pouco de volta ali, né, pro rolê, né, da onda autismo, né? De onde é que veio isso? Porque, gente, o Instituto Autismos, né, que tem aqui em Blumenau, que aí é um braço aí, né, também, a Uniaselv tá sempre apoiando muito, ele é pra educação de professores, né? Então ele educa os educadores. Ele é focado, né, nessa área da parte, né, de licenciatura ali, né, de educação especial mesmo, né, os professores estarem capacitados, né, pra estar, né, com crianças autistas, né. E a onda autismo, ela vem com outra pegada, né? Qual que é daí? Como eu disse, a onda vai fazer um ano. Tá fazendo um ano agora nesse mês de junho, mês do Orgulho Autista, né? Dia 18 de junho, a gente comemora o Dia do Orgulho Autista. Quem quiser acompanhar, teve um evento do Orgulho Autista no YouTube, no canal do YouTube da Uniaselv, que ocorreu no dia 4, mas tá lá salvo, foi bem bacana. Vocês vão ver relatos de só pessoas autistas. Vou botar o link na descrição. Falando lá, tem vários tipos de profissionais, muito bacana. Mas no ano passado me chamaram para fazer, Fábio, para ser o presidente, na verdade, da Onda Autismo. Tinha outro nome a organização, mas estava passando por uma reestruturação. E eu falei, já que eu vou pegar essa, vamos fazer uma nova identidade. Você ajudou, né, na identidade. E vamos mudar o nome. Eu tava. Vamos mudar tudo e vamos trabalhar com o protagonismo e representatividade das pessoas autistas. Então, hoje, na presidência, tem eu, que sou uma pessoa autista. A vice-presidenta é a Cláudia Moraes, que é uma pessoa autista, uma mulher autista. Beijo, Cláudia, se você estiver vendo isso. Que tem um filho autista adulto, né? Uhum. Nível 3 de suporte. Então é importante, a gente sempre pensa, quando fala de autismo, em todas as pessoas, em todos os níveis. A gente não pensa só em um grupo seleto. Um lado do espectro, como a gente fala. Então, em todo mundo. A gente tem pessoas autistas em todos os estados que a gente trabalha, em todos os municípios que a gente trabalha. A gente tem pessoas autistas nos nossos conselhos, a gente chama de conselheiros, tem pessoas autistas. A gente está dando ênfase a isso, ao protagonismo e à representatividade para as famílias trabalharem juntos. Essa luta começou, e a gente não pode desmerecer, com as famílias, claro, pais, mães, né, começaram esse ativismo. Eles que tiveram que se juntar, todo mundo dar as mãos e vamos fazer nossos direitos valer, tá ligado? E ser a voz, né, que falava. Depois vieram os profissionais também, cada vez se capacitando mais. Faltava uma coisa: as pessoas autistas, né? A onda não é a única, óbvio, nem tem pretensão de ser, né? Quanto mais, melhor. Mas a onda é um grande braço nesse sentido de que temos muitas pessoas autistas falando por elas próprias, se representando e colocando as suas demandas para que sejam supridas. Junto, não é para cada lado. Junto com os pais, com as mães e junto com os profissionais, porque é assim que a gente vai conseguir o melhor para todo mundo. Então a gente veio somar, mas dando esse protagonismo, essa representatividade para as pessoas autistas, que são os maiores interessados, né? Sim. Obviamente. E a gente sabe que isso é importante, representatividade é importante, né? Sim. Você vê você representado por alguém que se parece com você. Sim, porque eu poderia ter feito importante. uma pesquisa enorme, vindo aqui sozinha e ficar falando tudo que o Fábio tá me dando de informação aqui, mas jamais teria o Fábio falando dele, da vida dele, a existência dele, tá ligado? Então acho que o protagonismo é justamente isso, né? Isso. Por isso que é tão legal, tipo, ser a Cláudia na presidência, né? Representando a onda autismo e não uma pessoa que não é autista, sabe? Isso. Porque ela pode estar, enfim, igual aqui um exemplo básico, tipo, o homem, ele pode ser um aliado do feminismo, mas ele não vai conseguir, ele não será um feminista, gente, não será, não é uma mulher, será um feminista, ele pode ser um aliado, entendeu? Eu converso com a Letícia sempre, né, eu falo, né, a gente tem que se aliar às causas, mas quem pode mesmo falar por si próprio é quem vive naquela condição, né? E na local onda, de fala, né? Isso, e na onda a gente tem vários projetos, a gente tem essa parceria com o Instituto Autismo, a gente trabalha projetos na educação.
O Instituto Autismo já formou mais de 40 mil profissionais de educação no Brasil. 40 mil? Mais de 40 mil já em questão de treinamento e formação continuada mesmo em questão em relação ao autismo. O Autismo Presente, ele é o maior projeto da Uniaselv, né? Não, e ele é o maior projeto educacional do Brasil em relação ao autismo. Gratuito. Nossos projetos da OND são todos gratuitos. Então a gente trabalha isso é muito massa, em questão do mercado de trabalho. Vai sair um livro agora fresquinho, grátis também, falando do mercado de trabalho. Já está pronto, só falta o nosso editor lá publicar, que tem todo um trâmite da Biblioteca Nacional. A gente trabalha na área de saúde, vai sair um e-book esse mês ainda, o e-book da saúde, atendimento em saúde. Meu, que massa! Então a gente trabalha em todos esses âmbitos de inclusão mesmo, de conscientização. Tudo gratuito, todos esses materiais que tem no site, que você mesmo coloca no site, pro povo baixar. Eu aqui, como assim? Fale mais. Fale mais sobre isso. Fale mais, eu que boto lá. Tudo gratuito pro povo, disponível pra população. Então, e a gente sempre tá criando novos projetos. A gente tá, junto com o Autismo Presente agora, a gente vai começar a trabalhar, spoiler, primeira mão essa notícia. A gente faz essa formação continuada nas escolas, né? E a gente vai trabalhar para fazer essa formação no nível universitário, porque as pessoas autistas estão na universidade, eu estou na universidade, muitos autistas estão chegando. Então a gente vai expandir, está começando o trabalho, é muito trabalho, mas a gente vai expandir. Então a onda vem realmente trabalhando, essa é a palavra, trabalhando no sentido de fazer acontecer a conscientização e a inclusão hoje. A gente vê muito... Vocês estão trabalhando no presente, vocês estão gerando conhecimento no presente. A gente brinca muito, né? A gente precisa brigar por um futuro melhor. Não, a gente tem que brigar por um presente, por um hoje melhor. E no tempo que a gente vive, que tá difícil, né? Politicamente falando, socialmente falando. Então é hoje que a gente tem que trabalhar, é hoje que a gente não pode deixar passar e a gente não pode pensar só lá na frente, porque os autistas estão hoje aí, querendo pertencer e querendo estar em todos os lugares e tem esse direito, né? Então tem muito trabalho lá. Visitem o site www.ondautismo.com.br. Charles vai pôr aí também, né, Charles? Yes. Tem o nosso Instagram, @ondautismo. Tem o meu Instagram, depois a Charles vai pôr também. E tudo isso é informação. Aproveitem esses serviços gratuitos, aproveitem tudo que tem disponível, que vem com credibilidade e com qualidade, né? Que dá para confiar. Que não vai colocar nada lá que seja assim, talvez. Sempre que a gente coloca lá, a gente se certifica, a gente vai atrás da melhor informação, para poder realmente ajudar. A gente até, como é que fala, é até chato, né, com isso, que a galera é bem criteriosa, a galera trabalha mesmo assim, não tem, e às vezes, né, acontece, a internet é assim, hoje em dia você vê que acontece alguma coisa, 2 minutos já tá todo mundo se posicionando e tal, então às vezes a gente até dá calma aí. Vamos ver bem. Vamos ver pra depois, então, mas sempre a gente tá lá se posicionando, representando a sociedade nos meios políticos, nos vários tribunais aí, onde precisa ter uma representação, como a sociedade civil, esse é o papel de uma organização também. Então a gente tá trabalhando nesse sentido, trabalhando firme já há 1 ano, a gente já pôs muito projeto, né, Charles? Pois vamos falar aí um pouquinho de alguns dos projetos, qual que é hoje o Fábio, ele é palestrante, gente, qualquer pessoa que esteja assistindo isso, né, que tem uma empresa, queira aí, né, dar uma qualificação massa aí pros funcionários de vocês, a gente tem um projeto chamado Empresa Amiga da Pessoa Autista, né, onde o Fábio, ele vai na empresa, é um projeto gratuito, né, também, e ele faz uma capacitação, vocês inclusive depois recebem um selo, o logo de vocês vai lá pro site, lá nos nossos, como é que a gente chama lá? Empreendedores sociais. Nos empreendedores sociais, a gente bota lá as empresas amigas da pessoa autista, se vocês forem lá hoje, vocês conseguem ver as empresas que já fizeram esse treinamento. E o que você aborda aí na palestra? Então, é muito legal esse projeto, porque a gente tem algumas abordagens. O primeiro é a questão do atendimento ao público mesmo. As empresas que trabalham com atendimento ao público, a gente vai lá e treina, capacita os colaboradores da empresa para atender esse público de maneira a não discriminar. Porque, de novo falando, às vezes a gente comete um ato de discriminação porque você não sabe. Falta de conhecimento. Tá o Fábio lá na fila, vem a pessoa que tá na fila do caixa prioritário e fala assim, pô, você não pode estar aí. E às vezes não sabe nem como falar, né? Às vezes a pessoa, porque não conhece. E quando você comete um ato de discriminação e preconceito, você está infringindo a lei. Na lei diz lá, você não pode dizer que não conhece a lei para não cumpri-la. Então você pode incorrer, inclusive, em punições, sanções legais, né? Então a gente vai lá e treina, a gente entende que muitas coisas acontecem por falta de conhecimento. A gente treina a questão do atendimento, a gente explica um pouco sobre o autismo, sobre essa incidência, a gente fala sobre questões. Nas palestras é muito legal, porque daí as pessoas voltado para o atendimento, as pessoas entendem tudo que eu explico lá. E ali elas fazem as perguntas que depois elas querem fazem, fazer, porque né? daí começa a perceber, então eu abro para perguntar qualquer dúvida que a pessoa tenha sobre autismo e tudo mais. Mas as empresas que não atendem ao público diretamente também podem fazer, porque aprendem muita coisa em relação ao transtorno do espectro autista.
E ainda tem outras etapas do projeto, que é a questão de contratação de pessoas autistas. Esse e-book que a gente vai lançar agora, ele faz justamente sobre isso, contratação. Como é que você faz um processo seletivo que seja inclusivo? Como é que eu contrato uma pessoa autista? Como é que eu não perco um talento, às vezes? Lembra que eu falei da questão do hiperfoco, né? A pessoa tem hiperfoco em informática, minha empresa trabalha com informática, às vezes aquele profissional vai ser o melhor que eu vou ter na empresa, Sim. mas eu perdi porque eu não soube fazer um processo seletivo que privilegiasse. Que ele se destacasse. Isso, porque eu falei assim, olha, não me olhou nos olhos, então eu não vou contratar ele, não, entendeu? A gente vai lá, a gente faz essa consultoria na empresa, explica como é que fazer esse processo seletivo, tem esse livro que a gente vai distribuir gratuitamente para as empresas e para a comunidade em geral, para poder aprender um pouco sobre isso e ajudar todo mundo. Depois contratou a pessoa. E aí, como é que mantém essa pessoa? O que eu preciso fazer para essa pessoa se manter na empresa e sendo eficiente lá, incluir com os colegas, né? E não, tipo, não deu certo, não encaixou, não, pronto, demitido. Não, os colegas, como é que trata aquela pessoa, e se acontecer tal situação, então a gente vai dentro da empresa, trabalha junto com os colegas. Às vezes a adaptação arquitetônica também é importante, coisa que não vai gastar nada, é coisa assim, vamos mudar essa mesa aqui, de lugar, vamos deixar assim. Ou às vezes ele vai, a pessoa autista, ela vai querer, tipo, trabalhar numa sala sozinha, por exemplo, não tá com 10 pessoas na mesma sala. Exato, às vezes Às vezes são detalhes, meu Deus, que vai mudar a vida vai mudar a sua vida? Você deixar a pessoa trabalhar ali e não ali, tá ligado? Mas só que se você não souber, pode impossibilitar que aquela pessoa desenvolva o seu melhor potencial. Então, essas coisas, esse projeto é muito bacana, a gente trabalha nesses 3 braços, o atendimento, a contratação e depois manter a pessoa no trabalho e manter a pessoa contribuindo, né? Então, tem esse projeto que é bacana. Bom pros dois lados, né? Tem o projeto do Autismo Presente, que você já falou, que é a questão de educação. A gente tem um projeto que é um treinamento para as forças de segurança. Esse eu acho muito massa também. também. Pra vocês verem, se vocês procurar hoje na notícia aí, procura no Google lá. Abordagem que aconteceram, não só no Brasil como fora, com uma pessoa autista, às vezes, eu tô falando aqui, a pessoa não consegue identificar uma sensação, né, que ela tem, às vezes, e daí chega numa abordagem policial, ela sente medo. E o policial grita com ela sente medo, às vezes mesmo autistas que falam, tem muitos autistas que não falam, não conseguem responder, mas mesmo os que falam, às vezes tem uma mudez seletiva e não consegue responder, às vezes ela se agita por causa das estereotipias, e daí o policial encara aquilo como uma agressão. Ou um desacato. O que vai virar isso daí? Então, precisa ter um treinamento das forças de segurança para não... A gente teve agora um caso seríssimo de assassinato, onde a pessoa foi jogada, a pessoa com esquizofrenia, que é um transtorno mental, né, não é autismo, foi jogada dentro do porta-mala do carro e jogaram gás lá, porque a pessoa não seguiu, talvez, os comandos como eles esperavam. Ou até, nesse caso, parece que seguiu, mas aí, né, entra outras questões envolvidas. Então, você tem que ter esse treinamento para poder não pôr em risco realmente a vida da pessoa autista. Sim. Então isso é importantíssimo. A gente oferece gratuitamente. É uma mulher autista, que ela é policial civil, que ela desenvolveu todo esse treinamento, que dá também gratuitamente para qualquer força de segurança, de qualquer estado que estiver vendo. Basta ter interesse, tá ligado? Estadual, tá aqui, ó, a federal, informação tá aqui. Chama ela, que ela vai lá e dá esse treinamento. Então, a gente tem vários projetos. Quem entrar lá no site vai ver todos os projetos que a gente tem, que ajudam as pessoas e que realmente... E ajuda em vários âmbitos, né? Nesses 360 da existência mesmo. Então, a gente trabalha... demanda, né, que vem às vezes pra gente, que a gente não tá pensando, mas acontece uma demanda que a gente cria um projeto. Além disso, tem os projetos nos municípios, nossos conselheiros municipais, isso é muito legal, porque cada estado, cada município tem suas especificidades, e eles lá dentro do município fazem treinamentos, fazem toda essa questão da socialização, da sensibilização, das pessoas entenderem, os nossos conselheiros, projetos de lei, já fizeram muitos nos municípios, projetos de lei, onde eles conseguem aprovar leis mesmo, para poder espalhar essa conscientização. Então, tem muito trabalho da Onda já em um ano e vai vir muito mais por aí nesse ano que está chegando. Entrem lá no site, acompanhem que vocês vão... E podem mandar mensagem para a gente, pode perguntar, que a gente está sempre aberto a responder. Tem formulário de contato no site, tem tudo, gente. O negócio é bem completo mesmo. E até achei engraçado que um dos meus tópicos que eu botei aqui seriam os próximos objetivos, né, da causa, né, autista. E é muito legal ver que, cara, os próximos objetivos é isso aí, tá aí, né, tá no presente, os projetos estão sendo feitos, é muito trabalho aí, tem muito projeto massa, tem Ter Acolher, tem grupo de mães, tem até o projeto Ter Atender no cinema, que é fazer uma sessão de cinema, especial pra vir as pessoas, né, as famílias e tal, é uma sessão toda, enfim, inclusiva, né, para as pessoas autistas. Então, assim, gente, não falta projeto massa, assim. Então, tô muito feliz que o Fábio veio aqui. Queria agora fazer um bate-bola aqui, que é umas perguntas aí mais pessoais. Eu vou falando, tu vai respondendo aí. Vai lá, uma cor. Preta. Um signo.
Signo, eu sou ruim de signo, mas esse dia eu descobri que eu sou Áries. Então eu vou pode falar o ser, Áries, tá né? bom, pode ser. Eu gosto de Áries, É meu paraíso astral. Eu sei que a gente fala Áries, o povo faz assim, né? Eu não sei o que significa, mas não, sei que pra assim. mim é bom, porque eu também sou de fogo, daí é tipo, mas as outras pessoas ficam tipo, ai, medo, tá ligado? Áries, Um acessório. Acessório? É. Vamos ver agora, você me pegou em acessório. Óculos, esse aqui não podia faltar, porque, ó, eu tenho sensibilidade à luz, então, mesmo que não tá sol, eu tenho que estar de óculos escuros, então eu tenho muitos óculos escuros. Um filme. Filme, Titanic. Titanic? Gosto do Titanic, não adianta. Eu sempre pergunto pra mim, qual que é o melhor filme? Clássico. É o Titanic. É o eu Titanic. Pô, é o Titanic. Eu fui assistir no cinema um monte de vezes. Naquela época tinha cinema... No hiperfoco aí, do cinema? E daí eu fui, era o filme, aquele tempo não existia filme de 3 horas, 4 horas, né? E o cinema era na rua, por exemplo, não era no shopping. E eu fui muitas vezes assistir aquilo no cinema, depois eu assisti em casa, você alugava, a fita era 2 fitas pra assistir o filme, era maravilha, eu assisti muitas vezes o Titanic. Comprou a fita? Tinha fita. Tinha um DVD série. depois. Uma série. Série. Eu gosto muito do Breaking Bad. Aí, ó. Um podcast. Podcast. Eu vou falar do OndaCast pro pessoal acompanhar aí. Pega o Vou puxar a marqueteiro. sardinha pro meu lado. Chama. Arrasta pra Vejam lá. Pesquisa Onda Autismo no YouTube, vai aparecer lá o OndaCast. Tá tendo uma série onde eu falo tudo isso que a gente falou aqui, mais aprofundado, a história do autismo, os mitos, as questões relacionadas ao autismo. Vão lá, procurem que tem muito vídeo bacana. Aqui a gente falou sobre várias paradas, tá ligado? Mas cada tópico que a gente abordou aqui tem um episódio, tipo, super aprofundado neste tópico que o Fábio faz de forma excelente. Então fica aí a dica pra vocês. Uma cidade. Cidade, Curitiba, eu gosto de Curitiba. Tu é de Curitiba, eu sou de né? Curitiba, nasci em Curitiba, gosto de Curitiba. Eu gosto também, é massa. Um sonho. Um sonho. Olha só, vamos ver. Profundo, né? Do nada. Eu tenho algumas coisas eu já realizei. Eu lembro que eu comecei uma faculdade há um tempo atrás, veio a pandemia, eu tive que parar. E lá fizeram a cápsula do tempo. Lembra quando você põe uma coisa pra tirar no final, né? Infelizmente eu saí do curso, mas lá eu coloquei que eu queria escrever um livro, eu já escrevi. Que legal. Um sonho concluído, então. Escrevi sonhos livro, realizados. Eu queria escrever mesmo um livro, escrevi um livro de poemas e eu escrevi mais participação em alguns livros, né? Eu coloquei que eu queria terminar uma faculdade, esse ainda eu espero fazer agora, que eu tô fazendo faculdade de pedagogia, eu espero terminar. E eu coloquei que queria ver meu filho com uma certa independência, né? Que ele conseguisse ter autonomia, né? E isso a gente tá trabalhando, então tem alguns sonhos encaminhados aí. Acho que vai dar certo. Que massa. Uma inspiração pra ti. A Letícia. Ela me meu... inspira, porque... Tava muito na ponta da língua. Gente, eu vou chorar. É porque ela me ajuda muito, assim, no dia a dia, em todas as questões. Eu sou ligado, assim, no 220, de uma maneira que só quem convive ali junto pode entender. E só quem convive junto sabe a dificuldade de suportar isso. Não é fácil. Eu durmo 3 horas por dia. Como assim? 3 horas por dia. 4 às vezes. Eu sei que você é vampiro. 4 horas por dia às vezes. Então você pensa quem tá do teu lado todos esses dias assim, que não dorme. Mas tu não sente sono? Eu nem gosto de dormir, eu acho que é perda de tempo. É perda de tempo. Eu também não gosto. Então pensa alguém que tá do teu lado, né, que não dorme só 3 horas por dia, né? Ou até tá dormindo, porque... Né? Mas aí a pessoa ela é agitada, né, também, ou algo assim, tipo, mesmo, é falta de sono ou é porque tu tá sempre fazendo alguma coisa? Eu sempre tô fazendo alguma coisa. Então, e ela me ajuda e entende essas questões. Ela me ajudou, por exemplo, a fazer a faculdade, entrar na faculdade novo agora. Tô velho já, né? Mas tô lá. Ir pra aula, às vezes não é tão fácil pra mim como uma pessoa mais jovem, né? E também por questões dos interesses restritos. Nem sempre é tão fácil eu seguir essas coisas que estão fora desses meus interesses restritos. E ter alguém do lado que acompanha, que incentiva ela, talvez... Eu acho que meus filhos também, mas ela é a maior incentivadora, assim. Tudo que eu faço, ela é a primeira a incentivar, a primeira a elogiar, a primeira a dar um palpite, a criticar, né? Porque também é importante. Sim. Então, eu acho que... né? Tipo assim, isso ficou bom, isso não ficou tão bom, né? Topar as coisas. Vamos pra lá, pra Blumenau lá. Ai, cara, muito fofo. Ela nem falou, sério. talvez, vamos. Ai, que fofo. Vou chorar em solteira language aqui agora, tá ligado? Um guilty pleasure. Não sei se você sabe o que é guilty pleasure. Guilty pleasure. É aquela coisa assim que, tipo, por exemplo, algo que você gosta de assistir, assim, mas você tem meio que vergonha, por exemplo, Keeping Up with the Kardashians, sabe? Aquela coisa meio fútil, assim, que você faz, assim, mas que ninguém, tipo, eu vou contar, esse eu tenho também. Artista que você ouve. Eu tenho na ponta da língua esse daí, cara. Eu assisto Butchered. Que é isso? Não perco, é um programa de cirurgia plástica. Programa de cirurgia plástica. Tipo, aleatoríssimo. Dos ricão lá dos Estados Unidos, lá do Miami. Ai, adorei! Eu assisto Butchered. Adorei!
Uma música. Música. Ou um artista, uma banda. Eu gosto muito de Pearl Jam, né? Tudo que o Pearl Jam faz, eu gosto muito. É do rock, assim. Não, eu pra me divertir, eu não tenho esse negócio, não escuto isso, não escuto aquilo, eu não tenho esse problema. Mas gostar mesmo, eu gosto de rock. Mas tu tem algum interesse restrito em relação àquelas, né? Em relação a, tipo, sertanejo, funk? Não, nem fudendo. Tu tem cara de que não iria num sertanejo, assim. Não, Ou tu é ok ainda com qualquer tipo de música eclética? Se for pra me divertir, eu topo qualquer coisa. Eu não vou num show do sertanejo, assim, né? Não vou no sertanejo universitário. Não vou, até porque eu não quero contribuir com, né? Com os mais recentes aí, com as mais recentes informações. Mas eu, se for pra escutar, pra dançar no bailão, eu danço. Na hora que é pra dançar, dança. E aí, Letícia, né, passa no teste? Passa. Tu gosta de sertanejo? Não, é funk que ele gosta. Né? Nas minhas horas vagas, eu sou bailarino performático. Mas entendi, então rola uma dancinha ali, né, do TikTok e tal. Faço coreografia e tudo. Um hobby teu? Hobby? O hobby sempre é uma questão que é questão sempre de hiperfoco, né? Então eu já tive alguns hiperfocos que foram bem... E eu levei a Letícia pro último que a gente tava aí, que era pescaria, né? Nossa, eu pescava muito, né? Do nada tu quis virar um pescador, assim. Pescaria. E daí, não é quis. E de novo, né? Falando do hiperfoco, não é quis virar um pescador. O Fábio vai lá e pesca. Não, eu tinha que entender tudo de peixe, tudo de isca, tudo de material de pesca, tudo de local de pesca. O dia inteiro, tá ligado? E daí tá fazendo um vídeo no YouTube de 40 minutos, tá ligado? Falando sobre o assunto. Exatamente, então. E daí, assim, então eu tenho esse hobby aí. Agora, depois vem a pandemia. Esse é o atual, então, pescaria. Agora passou um pouco, mas acho que eu vou ter que ficar na pesca ainda, porque eu pretendo voltar pra esse Legal, o meu pai, ele começou do nada com interesse em pesca, uma época também, aí quando eu vi, ele tava lá no meio do Mato Grosso, num barco com um grupo de pessoas que pescam, e comprando vara, e a minha mãe, a gente olhava, ele veio com um chapéu, mas aqui, olha, isso aqui daí protege, lá no meio do negócio, vai proteger minha nuca, uns chapéus especiais, e a gente olhando assim, tá, né, deixa... Acordava sábado de manhã, falava, vamos dar uma volta, ela, vamos, quando eu via, tava na loja de pesca. Era a volta que ia fazer no sábado de manhã. Tudo planejado já, comprando as coisas. E se você pudesse escolher um superpoder, qual você escolheria? Eu escolheria o superpoder? Qualquer superpoder. Pode inventar um aí também. Olha, eu sempre falo que acho que eu escolheria da invisibilidade, que às vezes é muito bom ser invisível, né? Só, tipo, ninguém tá te vendo. Cara, eu escolheria voar. Eu acho que eu já pratico esse da invisibilidade, às vezes, porque às vezes eu sumo, ninguém me vê, cara. Eu fico muito tempo enclausurado lá. Ninguém me vê. Quando eu morava, só eu e o Breno, meu filho mais novo, e esse que também tá dentro do espectro do autismo, e às vezes as pessoas autistas às vezes têm essa questão de ficar um pouco sozinho e tudo mais. Às vezes ficava um tempão ele sozinho no quarto dele, eu no meu, e ninguém se via, assim, cara. E nós ficava lá e era uma calma, assim. E era uma paz, assim. Os dois invisíveis. Então, eu acho que eu escolheria isso. De vez em quando, acho que era legal fazer Tu tem as tuas fases, assim, tipo, acabou a bateria social, tá ligado? Nossa, eu quero, sumir. Mas eu tenho muita. Uma estação do ano. Eu gosto de inverno. Eu gosto de frio. Ainda curitibano ainda, não? Porque aqui em Curitiba... Eu gosto de frio. Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro? Eu nunca tive gato, eu gosto de gato, mas eu não sei como é que cuida de gato. Eu tenho agora 2 cadelas. Sempre, tive só cachorro. E eu sempre quis ter um gato. E aquele gato sem pelo eu acho a coisa mais linda do mundo. Sphinx, né? Aquele Sphinx. gato pelado lá. Né? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas nunca tive, não sei nem como é que cuida de um gato. Se você pudesse ser um animal, qual você seria? Se eu pudesse ser um animal, acho que eu seria um hipopótamo. Eu gosto de hipopótamo. Muito bom! Eu acho hipopótamo muito bom. É que eu adoro gato, né? E felinos. Então acho que eu seria muito um tigrinho, uma panterinha. Yes, ia adorar. Eu gosto muito de ficar na água. Eu acho que seria muito um hipopótamo. Você prefere América ou Europa? O hipopótamo, só voltando. O hipopótamo, ele é um ser surpreendente, né? Eu acho que é assim um pouco. Às vezes as pessoas menosprezam isso, o hipopótamo. Eu não quis debochar aqui, que eu não tava esperando mesmo, por isso que eu ri. Ele é muito rápido, o hipopótamo. Ele é surpreendente, ele faz coisas espetaculares, né? E eu acho que o hipopótamo é uma coisa bacana. Eu acho que... Eu adorei, foi bem específico, na verdade. Achei conceito, tá? Achei conceito, porque eu cheguei... E havia ali um clássico, assim, né? Sei lá, um tigre, sei lá, um elefante, uma girafa. E sem falar que o hipopótamo é bonito, né, cara? Pois é, não, mas foi muito bom, foi muito bom. Você prefere América ou Europa? Acho que eu prefiro América, né? O jeitão daqui eu acho que é mais legal. Né? Viagem mochilão ou com luxos? Não, só mochilão. Eu nem sei o que é viajar com luxo, nunca nem vi. Só mochilão. Você entraria em algum reality show?
Nunca. Nunca? Jamais? Nunca, jamais. Só se tivesse aquela revista ainda que a gente podia sair pelado, daí eu sairia. Porque se for lá só pra perder o negócio e não ganhar nada, pelo menos na revista você ganhava um cachezão, né? Então é eu verdade, saía. verdade. Alguma habilidade sua que você gostaria de aprimorar? Habilidade, eu acho que qualquer coisa. A falta de habilidade minha que eu gostaria de aprimorar é a paciência. Não é habilidade, é falta de habilidade, que eu tenho bem pouca paciência. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, que já existiu, que existe, quem você escolheria? Pra ter uma janta e trocar uma ideia? Uma janta pra trocar uma ideia? É Araciba Labanian. Quem? Araciba Labanian. Sabe por quê? Quem que é? É uma atriz, né? O contexto é o seguinte, é piada interna. É porque tudo que a Letícia me pergunta que eu não sei, a pessoa eu falo que é Araciba Labanian o nome. E é uma atriz que tem aí. E você sairia com ela pra trocar uma ideia? Araciba Labanian. Eu não tenho porquê. É só porque eu não sei responder, é uma coisa muito de supetão. Não, é que aqui realmente esse é o momento bate-bola, né? Que eu só venho com perguntas aleatórias, tipo, a pessoa chama, se liga, sonho, perguntas aleatórias e respostas aleatórias. Então eu sairia jantar com a Araciba Labanian. Então beleza, vou botar uma foto dela aqui. E ela é uma ótima atriz. Então é isso. É muito boa. A Araciba Labanian, ela fez a Dona Armênia da novela. Uma vez procurem quem é que eu sou mais idoso. Eu vou botar aí uma foto, eu vou contextualizar a galera aí. É muito legal. Edição. Eu jantaria com a Araciba Labanian sem pensar duas vezes. Beijo, Araci. Então eu acho que é isso. Falamos de tudo, né, Fábio? Falamos bastante. Foi bem legal. Nossa Senhora. Cara, foi muito bom. Fluiu super bem o episódio. Olha aí, a gente tá com... vai dar ali, ó. Bateu 1h50 de episódio. Nosso maior episódio até o momento. Adorei. É muito assunto, viu? Realmente, mas realmente, gente, vocês viram, né? É muito assunto. A gente nem se aprofundou em tantos deles pra conseguir passar realmente tudo que a gente podia de todos os âmbitos aí, desde das organizações, né? Enfim, de causas e tudo que vocês acabaram de ouvir, né? Então, gente, só queria agradecer quem ficou assistindo a gente até aqui. Se inscrevam no canal, sigam o Fábio também, acompanhem aí a Onda Autismo. E, Fábio, acho que é isso. Muito obrigada por ter vindo. Quer falar alguma coisa aí? Obrigado. Quero agradecer você de novo, Charles, falando a importância, né? A gente brincou, a gente falou sério, a gente fez várias coisas aqui, mas a importância desse espaço, a gente falar de autismo, que é o que eu faço, para as pessoas, e não só para as pessoas da comunidade do autismo. Então eu tenho muito a agradecer você, não só pelo trabalho que você faz com a gente já há algum tempo, né? Mas essa oportunidade que você está me dando hoje é muito importante. Agradecer o pessoal aí, se tiver bastante comentário, bastante pergunta aí, quem sabe a gente faz um segundo round, né? Também acho. Aí o pessoal chama, a gente faz, mas podem me procurar lá nas minhas redes, podem procurar as redes da Onda Autismo, segue aí o canal da Charles, que né, uma das pessoas mais criativas que eu conheço, né? Faz de tudo, né? Faz de tudo. De tudo um pouco, nossa, né? Eu vejo, cada vez que eu vejo, ela tá tocando flauta, tá tocando, ela faz tudo. Então, aproveitem mais essa, que sempre ela faz e faz bem feito. Então, obrigado, pessoal, e quem sabe até uma próxima, né? Não, com certeza. Obrigado, Fábio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Foi bom, né?